E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era apenas má continuamente. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Não conheço uma descrição mais viva em todo o livro de Deus da corrupção natural derivada de nossos primeiros pais do que estas palavras, em que você tem o fundamento dessa tristeza que estava tão perto do coração de Deus, e a resolução por isso de destruir o homem e tudo que era útil àquela criatura ingrata. Isso deve ser altamente ofensivo, o que levou Deus a se arrepender de um tecido tão agradável a ele na criação. Todas as pedras do edifício sendo na primeira colocação pronunciadas como boas por ele, e numa revisão, ao finalizar o todo, deixou o mesmo personagem com ênfase, muito bom. Gênesis 1, 31. Não havia um alfinete em toda a moldura, mas era muito bonito. Eclesiastes 3, 11. E sendo forjado pela sabedoria infinita, era uma bela obra de arte. Salmo 104, 24. O que então deve provocá-lo a se arrepender de uma obra tão excelente? A maldade do homem, que era grande na terra. Como foi que a maldade daquele homem cresceu tanto? De onde ela surgiu? Da imaginação. Embora estas possam ser imaginações pecaminosas, a faculdade superior não pode preservar-se imaculada. Infelizmente que foi contaminado, a imaginação dos pensamentos era má, mas embora pensamentos corridos possam girar em sua mente, eles podem não deixar marcas ou impressão sobre a vontade e as afeições. Sim, eles fizeram a imaginação dos pensamentos de seu coração era má. Certamente nem tudo poderia estar sobre tal mancha. Não havia de vez em quando alguns puros lampejos da mente? Não, nenhum. Toda a imaginação, mas admitindo que eles eram maus, não poderiam haver algum bem fugaz misturado com eles. Como um sapo venenoso tem algo útil? Não, apenas o mal. Bem, mas pode haver alguns intervalos de pensamento, e embora não houvesse nenhum pensamento bom, ainda assim os maus nem sempre estavam rolando lá. Sim, eles estavam continuamente, nenhum momento do tempo que o homem estava livre deles. Dificilmente alguém poderia imaginar um ninho tão interior de maldade, mas Deus o afirmou, e se alguém o negasse, seu próprio coração lhe daria a mentira. Mas agora considera as palavras por si mesmas. Imaginação propriamente significa afligir, pressionar ou formar uma coisa por meio de compressão, e portanto é uma metáfora tirada de um oleiro e moldado um vaso, e se estende a tudo que é moldado inteiramente no coração ou externamente no trabalho. Geralmente é tomada pelos judeus como aquela fonte do pecado dentro de nós. Mercer nos diz que sempre é usado em um sentido ruim, mas há dois lugares, se não mais, em que é usado em bom sentido, cuja mente está parada. Em 1 Crônicas 29, 18, onde Davi ora para que a disposição de oferecer voluntariamente ao Senhor possa ser preservada na imaginação dos pensamentos do coração do povo, de fato, na maioria das vezes é tomada como as imaginações do mal do coração, como Deuteronômio 31, 21, Salmos 81, 12. Os judeus fazem um duplo significado, um bom ou mal, que é o imagine dois anjos designados ao homem, um mau e outro bom, que interpreta como nada mais que corrupção e razões naturais. Esta palavra imaginação, sendo unida a pensamentos, implica não apenas os pensamentos completos, mas o primeiro movimento, formação deles para ser mal. A palavra coração é tomada de várias maneiras nas Escrituras. Significa apropriadamente aquele membro interior que é a sede dos espíritos vitais, mas às vezes significa primeiro o entendimento e a mente. Salmo 12, 2. Falam com o coração dobrado, isto é, com uma mente dupla. Veja também Provérbios capítulo 8, versículo 5. Segundo, pela vontade. 2 Reis 10 e 30. Tudo o que está em meu coração, isto é, minha vontade e propósito. Terceiro, pelas afeições. Como Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, isto é, de todas as tuas afeições. Quarto, pela consciência. 2 Samuel capítulo 24, versículo 10. O coração de Davi o feriu, isto é, sua consciência o examinou, mas o coração aqui é usado para toda a alma, porque de acordo com a nota de Pareus, a alma está principalmente assentada no coração, especialmente a vontade e os afetos, seus corações assistentes, porque quando qualquer afeição se agita,
o movimento principal é sentido no coração, de modo que por imaginações dos pensamentos do coração, aqui se estende todas as operações internas da alma, que desempenham seu papel principal no coração, sejam eles os atos do entendimento, as resoluções da vontade ou as fanfarronadas das afeições. Apenas o mal. O vulgar não menciona a partícula exclusiva e assim enerva o sentido do lugar, mas nossas traduções vizinhas ou expressões, isso somos nós, somente ou nesse sentido que eles eram certamente ou nada além de maus. Continuamente, o hebraico, todos os dias ou todos os dias, algumas traduções o expressam literalmente como hebraico. Nenhum momento da vida de um homem em que nossa corrupção hereditária não vomite sua espuma, mesmo desde sua juventude, como Deus expõe em Gênesis 8:21, até o fim de sua vida. Se devemos referir a maldade geral do coração no texto a essa época, como alguns dos jesuítas fazem, porque depois do dilúvio Deus não parece tão severamente censurá-lo, Gênesis 8:21. Ou melhor, tome a exposição que o erudito Rivert dá referindo-se à primeira parte do versículo, e Deus viu que a maldade do homem era grande na terra. Aqueles tempos e a segunda parte para a corrupção universal da natureza do homem e a raiz de todo pecado no mundo, o argumento dos jesuítas não será muito válido para a atenuação da corrupção original de Gênesis 8, versículo 21. Pois se as imaginações dos homens são más desde a sua juventude, o que é senão em outra fase dizer que elas eram tal continuamente? Mas suponha que seja entendido da iniquidade daquela época, não pode ser aplicado a todas as idades do mundo. Davi reclama da maldade de seu próprio tempo, Salmo 14:3, Salmo 5:9. Ainda São Paulo aplica a toda a humanidade, Romanos 3, capítulo 3, versículo 12 ao 13. De fato, parece ser uma descrição da pravidade natural do homem, pelas palavras de Deus após o dilúvio, Gênesis 8:21, que são mesmo em sentido para mostrar que a natureza do homem, depois daquele julgamento destruidor, foi não melhor do que antes. Cada palavra é enfática, exagerando a contaminação do homem que considere a universalidade. Primeiro, do assunto, todo homem. Segundo, do ato, todo pensamento. Terceiro, da qualificação do ato, só o mal. Quarto, da época, continuamente. Pravidade natural pelas palavras de Deus após o dilúvio, que são mesmo em sentido para mostrar que a natureza do homem depois daquele julgamento destruidor não era melhor do que antes. As palavras assim abertas nos proporcionam esta proposição, que os pensamentos e operações internas das almas dos homens são naturalmente, universalmente maus e altamente provocantes. Alguns, por cogitação, significam não apenas os atos de entendimento, mas os da vontade, sim, e os sentidos também. Mas de fato o que chamamos de cogitação ou pensamento é o trabalho da mente, imaginação da fantasia. Não é propriamente pensado até que seja forjado pelo entendimento, porque a fantasia não era um poder projetado para pensar, mas apenas para receber as imagens impressas no sentido e inventá-las, para que pudessem ser matéria adequada para pensamentos. E assim é o erário, onde todas as aquisições dos sentidos são depositadas e daí recebidas pelas faculdades intelectivas, de modo que os pensamentos são incroquináveis na fantasia, consumativa no entendimento, terminativa em todas as outras faculdades. O pensamento primeiro engerda a opinião na mente e o pensamento estimula a vontade de consertir ou discordar. Não perderei tempo para familiarizá-lo com os métodos de sua geração. Todos os homens sabem que tem uma faculdade de pensar e algumas concepções internas que ele chama de pensamentos. Ele sabe o que pensa e o que pensa, embora ele não seja capaz de descrever a maneira de sua formação no útero, ou se lembrar disso mais do que a espécie de seu próprio rosto em um corpo. Neste discurso, vamos primeiro ver que tipo de pensamentos são os pecados. Primeiro, negativamente. Uma simples apreensão do pecado não é pecaminosa. Os pensamentos não recebem uma pecaminosidade apenas do objeto. Pode ser ilícito agir se não for ilícito ser pensado. Embora a verdade não possa pecar sem culpa, o entendimento pode apreender o pecado sem culpa, por isso não contrai uma poluição pela mera apreensão, mais do que o olho pela recepção da espécie de um objeto repugnante. Os pensamentos são moralmente maus quando têm um princípio ruim, querem um fim devido a conversar com o objeto de maneira errada. Os anjos não podem deixar de entender a ofensa que deslocou a estrela apostata do céu, mas eles não conhecem o pecado
com um conhecimento prático. Os santos glorificam, podem considerar seus pecados anteriores para aumentar sua admiração pela misericórdia perdoadora. O próprio Cristo precisa entender a questão da tentação do diabo. Ainda assim, as sugestões de Satanás são os seus pensamentos. Era como os vapores de um jaque misturado com os raios do sol, sem a contaminação dele. Sim, o próprio Deus, que é pureza infinita, conhece o objeto de seus próprios atos, que estão familiarizados com o pecado. Como sua santidade em proibi-lo, sabedoria em permitir, misericórdia em perdoar, e justiça em punir. Mas os maus pensamentos do pecado em Cristo, anjos glorificados, são acompanhados de uma aversão a ele, sem qualquer matéria combustível neles a ser inflamada por ele. Como nossos pensamentos de um objeto divino não são graciosos, a menos que o amemos e nos deleitemos. Assim, uma simples apreensão do pecado não é positivamente criminosa, a menos que nos deleitemos no objeto apreendido. Como um objeto pecaminoso não torna nossos pensamentos maus, assim um objeto divino não os torna bons, porque podemos pensar nisso com circunstâncias indevidas, como fora de época friamente, e assim há uma imperfeição no melhor pensamento que um homem regenerado tem, pois embora eu suponha que ele possa ter uma ejaculação repentina, sem a mistura de qualquer impureza positiva, e uma simples apreensão do pecado com detecção dele, ainda assim há um defeito em cada um deles, porque não é como essa afeição elevada a Deus, ou intensa aversão ao pecado, como é devido de nós e tais objetos, e dos quais éramos capazes de nosso estado primitivo. Pois embora eu suponha que ele possa ter uma ejaculação repentina, sem a mistura de qualquer impureza simples, a apreensão com detesta dele. Segundo, positivamente. Nossos pensamentos podem ser ramificados em primeiro motivo ou outros que são mais voluntários. Primeiros movimentos. Esses pensamentos não desenvolvidos e fios únicos, antes que uma multidão deles venha a ser torcido e tecido em um discurso, como saltar para cima de nossa corrupção natural e afundar novamente como peixes em um rio. Estes são pecados, embora não considerados com eles, porque embora sejam sim nossa vontade, não são contra a nossa natureza, mas brotam de uma estrutura desordenada, de um tom diferente do que Deus implantou em nós. Como os primeiros brotos podem ser bons, se a raiz é má, não apenas o pensamento formado, mas a própria formação, ou a primeira imaginação é má. A voluntariedade não é necessária à essência de um pecado, embora seja para agravá-lo. Não é minha vontade ou conhecimento de que tornar um ato pecaminoso, mas a proibição de Deus. O incesto de Ló não foi conduzido por qualquer consentimento deliberado de sua vontade, mas quem negará que é um pecado? Já que ele deveria ter exercido um comando mais severo sobre si mesmo do que ser surpreendido pela embriaguez, que foi a ocasião disto. Gênesis 19, versículo 33 ao 35. O pecado original não é efetivamente voluntário em crianças, porque nenhum ato da boa vontade é exercido em uma criança sobre ele. No entanto, é subjetiva e voluntária, inerente à vontade. Pode-se dizer negativamente que esses movimentos são voluntários, porque a vontade não os limita e exerce sobre as operações da alma aquele domínio soberano que ela deve fazer, e com as quais foi inventada em sua primeira criação. Além disso, embora a vontade não consista imediatamente com eles, ainda assim conserte com as ocasiões que administram tais moções, e portanto de acordo com a regra da causa causada. Segundo, pensamentos voluntários. Quais são as flores desses movimentos? Tais que não têm objeto legal, nem extremidade direita, não governadas pela razão, exercitadas, desordenadas em seus movimentos e como as cordas dissonantes de um instrumento desafinado. A mais mesquinha dessas fantasias flutuantes são os pecados, porque não agimos na produção deles como criaturas racionais. E o que fazemos sem razão, fazemos contra a lei de nossa criação, que designou a razão para nosso guia e o entendimento para ser o poder governante em nossas almas. Estes podem ser seduzidos a três cabeças: primeiro, em relação a Deus; segundo, de nós mesmos; terceiro, de outros. Primeiro, em relação a Deus. Pensamentos frios de Deus, quando nenhuma afeição é suscitada em nós por eles, quando não nos deleitamos em Deus, o objeto desses pensamentos, mas no próprio pensamento e na operação de nossa mente sobre ele, consistindo em alguma noção pitoresca de Deus de nossa própria concepção. Isso é deleitar-se no ato ou modo de pensar, não no objeto pensado, e assim esses pensamentos têm uma loucura e vaidade neles.
eles também são pecaminosos em um homem regenerado. Com respeito à fraqueza do entendimento, não agindo com aquele vigor e vivacidade, nem com aquelas afeições elevadas e espirituais que o valor de tal objeto requer. Segundo, concepções avilantes indignas de Deus. Tais são chamados nos pagãos de vãs imaginações. Romanos 1:21. Seus raciocínios sobre Deus, bem como eles não glorificaram a Deus como Deus, eles não pensaram em Deus, de acordo com a dignidade de sua divindade. Tal idolatria mental pode ser encontrada em nós quando vestimos um Deus de acordo com nossos próprios humores. O humanizamos e atribuímos a ele o que é grato a nós, embora nunca tão vil. Salmo 50:21. Que eu era totalmente como você, o que é uma desagradação mais grosseira da divindade do que qualquer representação dele por imagens materiais, porque é diretamente contra a sua santidade, que é sua glória aplaudida principalmente pelos anjos e um atributo pela qual ele jura, como tendo a maior consideração pela honra dele. Êxodo 15:11, Isaías 6:3, Salmo 89. Terceiro, pensamentos acusadores de Deus, ou de sua misericórdia como em desempenho, ou de sua justiça tão severa como em Caim. Gênesis 4:13. De sua providência, Adão foi presunçoso, sim, e acusou a providência de Deus de ser uma ocasião de seu crime. A mulher que me deste para estar comigo. Gênesis 3, versículo 12. Sua posteridade não é mais justa para Deus, quando o acusam de governador negligente do mundo. Salmo 94, verso 11. O Senhor conhece os pensamentos dos homens, que são vaidade. Que pensamentos? Pensamentos prejudiciais de sua providência. Como se Deus fosse ignorante das ações dos homens, ou, na melhor das hipóteses, apenas um espectador ocioso de toda a injustiça feita no mundo, para não considerar isso, embora ele visse isso. E eles no profeta era do mesmo selo, que diziam em seu coração: o Senhor não fará bem. Quarto, pensamentos curiosos sobre coisas muito elevadas para nós. É tarefa frequente da mente dos homens flutuar sobre coisas sem os limites da revelação de Deus. Não se contentar com o Deus público é acusá-lo da mesma maneira que a serpente fez nossos primeiros pais, de nos invejar uma felicidade intelectual. Deus sabe que teus olhos serão abertos. Gênesis 3, versículo 5. No entanto, como toda a posteridade de Adão, muito tempo depois desse fruto proibido. Segundo tópico, em relação a nós mesmos. Nossos pensamentos são orgulhosos, autoconfiantes, autoaplaudidores, tolos, cobiçosos, ansiosos, impuros. E o que mais? Primeiro, ambicioso. O pensamento aspirante do primeiro homem corre nas veias de sua posteridade. Deus notou tais tensões no reino da Babilônia, quando disse em seu coração: eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, subirei acima das alturas das nuvens, serei como o Altíssimo. Isaías 14, versículo 3 ao 14. Não menos uma acusação de que eles terão que estabelecer em seu próprio fundo, estabelecer sua própria justiça, e não se submeterão à justiça da designação de Deus. Romanos 10, versículo 3. O mendigo mais desamparado às vezes tem pensamentos suficientes vastos para aprender um império. Segundo, autoconfiante. Os pensamentos de Edom o levaram a uma vã confiança de uma posteridade perpétua. Obadias capítulo 3 diz: que diz em seu coração: quem me derrubará por terra? E Davi às vezes dizia, no mesmo estado que ele nunca deveria ser movido. Terceiro, autoaplausos, ou nas vãs lembranças de nossas antigas posteridade, ou atribuindo nossa felicidade atual à destreza de nossa própria inteligência. Tais pensamentos ostentosos tiveram Nabucodonosor na consideração de sua colonização de Babilônia, a cabeça e metrópole de um império tão grande. Daniel capítulo 4, versículo 30 diz: não é esta grande Babilônia que edifiquei para a casa do reino? Nada mais comum entre os homens do que reflexões arrogantes sobre suas próprias partes e pensar em si mesmos acima do que deveria pensar. Romanos 12, 3. Quarto, imaginações infundadas dos eventos das coisas presentes ou futuras. Tais conceitos selvagens, como meteoros gerados de alguns vapores, muitas vezes agitam nossas mentes das coisas presentes. É provável que Eva tenha imaginado totalmente que ela havia dado a luz ao Messias quando ela deu a luz ao assassino. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Consegui um homem o Senhor, acreditando, como alguns interpretam, que ela havia gerado a semente prometida. E tal persuasão que Lameque parece ter tido de Noé. Gênesis 5, 29. Segundo, das coisas que estão por vir. Seja para falar de falsas esperanças ou antecipar mágoas improváveis,
tais são pensamentos alegres que temos de um estado feliz em reversão, dos quais andam podemos ficar aquém. O coração de Amã saltou com a pergunta do rei: o que será feito ao homem a quem o rei se deleita em honrar? Esté 6:6. Imaginando-se a marca do favor em seu príncipe, sem pensar que um cabresto logo sufocaria sua ambição. Ou pensamentos descontentes pelo medo de algum problema que ainda não caiu sobre nós e talvez nunca venha acontecer. Como Davi torturou sua alma por seus temores incrédulos, que ele deveria um dia perecer pelas mãos de Saul. 1 Samuel 27:1. Esses pensamentos preventivos realmente nos afetam. Muitas vezes sentimos saltos em nossos espíritos por esperanças imaginárias e tremores por medos presunçosos. Essas agradáveis imposturas e posições auto-aflitivas são sinais de uma mente ociosa ou indigente, que não tem vontade de trabalhar ou apenas matérias pobres para trabalhar. Ou pensamentos descontentes pelo medo de algum problema que ainda não caiu sobre nós e talvez nunca venha acontecer. Como Davi torturou sua alma por seus temores incrédulos que ele um dia aparece pelas mãos de Saul. 5. Pensamentos imoderados sobre coisas ilícitas. Quando exercitamos nossas mentes muito densas e com a fervorização de afeição, acima de seu mérito, não em subsistência de Deus, ou misturando nossos cuidados com dependência dele. As preocupações mundanas podem ficar em nossos pensamentos, mas eles não devem possuir todo espaço e colocar Cristo em uma manjedoura. Nem deve ser desse valor conosco como a lei era com Davi, mais doce do que o mel ou o favo de mel. Em relação aos outros, todos os pensamentos de nosso próximo contra a regra da caridade, de tal forma que imaginem o mal em seus corações. Deus odeia. Zacarias 8:17. Estes são principalmente, primeiro, invejosos, quando nos atormentamos com sorte dos outros. Tão pensamento cair após a citação de Deus no sacrifício de seu irmão foi o prólogo de fundamento daquele assassinato amaldiçoado. Gênesis capítulo 4, versículo 5. 2. Censura. Estigmatizar cadastrada na conversão de nosso irmão. 3. Suposições invejosas e más, contrário à caridade que não pensa o mal. 1 Coríntios 13:5. 4. Vingativo. Isso fez Amã se contentar com suas preferências desde que Mardoqueu se recusasse a cortejá-lo. Esté 5:13. E Esaú pensou nos dias de luto por seu pai para que ele pudesse se vingar do seu irmão. Gênesis 27:41. Não há pecado cometido no mundo, mas é chocado em um a outro desses pensamentos. Mas além destes, há uma infinidade de outros conceitos voláteis, como exames de mosquitos zumbidos ao nosso redor, e nos atacando e tão frequentes em suas sucessões, como as ondas da água em um pequeno sopro de vento, um após o outro. Fechar-nos ao calcanhares. A mente não está mais satisfeita com os pensamentos do que a primeira matéria está com as formas, mudando continuamente um pelo outro, e muitas vezes o mais nobre pelo mais baixo, como quando após a putrefação do corpo humano parte dessa matéria dotada de forma de vermes. Essas coisas mutáveis são nossas mentes ao deixar o que é bom para o que é pior, quando são seduzidos por uma fantasia ativa e afeições confusas. Esta loucura está no coração dos homens enquanto vivem. Eclesiastes capítulo 9, versículo 3. E começa 1000 em um dia. Na melhor das hipóteses, nossa fantasia é como uma bolsa de transporte, recheada com um mundo de cartas, sem depender uma das outras, alguns contendo negócios e outros nada além de espuma. Em todos esses pensamentos há uma culpa adicional em 3 aspectos, a saber, primeiro, prazer, segundo, dispositivo, terceiro, reagindo. Primeiro, deleite-se neles. A própria sossega de nossa imaginação por um movimento pecaminoso, embora sem um consentimento formal, é um pecado porque é um grau de complacência em um objeto ilegal, quando a mente está satisfeita com o assunto do pensamento, pois tem tendência a algum prazer sensual e não simplesmente no pensamento em si, pois pode enriquecer o entendimento com algum grau de conhecimento. O pensamento de uma coisa má pode ser sem qualquer prazer no mal dela, como os filósofos se deleitam em fazer experimentos com criaturas venenosas, sem se deliciar com o veneno, pois é uma qualidade nociva. Podemos pensar deliciosamente no pecado sem culpa, não deleitando-nos nele como pecado, mas como Deus, por sua sábia ordenação providencial. Extrair glória para si mesmo e bem para sua criatura. Nesse caso, embora um ato pecaminoso seja o objeto material desse prazer, mas não é o objeto formal, porque o prazer não termina no pecado, mas em Deus ordenar o evento para sua própria glória. Mas uma inclinação para um movimento pecaminoso
como gratifica uma afeição corrupta, é pecado, porque toda inclinação é uma tintura maligna sobre as afeições, incluído em sua própria natureza uma aversão de Deus e testificando o pecado como objeto agradável. E sem dúvida não pode haver inclinação para qualquer coisa, sem algum grau de prazer nisso, porque é impossível que possamos nos inclinar para aquilo de que temos uma aversão perfeita. Daí segue-se que toda inclinação para um movimento pecaminoso é um consenso ou um consentimento de embrião, embora o ato possa ser absolvido. Se pensarmos em qualquer coisa ilícita com prazer e imaginarmos, traz uma culpa sobre nós como se fosse realmente atuado. Como quando, considerando que tal homem é o meu inimigo, imagino ladrões vasculhando seus bens e cortando sua garganta e me regozijo com esse pensamento vingativo. Como se fosse realmente feito, é o grande pecado, porque testemunha uma aprovação de tal carnificina, se algum homem tiver vontade e oportunidade de cometê-la. E embora seja uma suposição, ainda assim o ato da mente é realmente o mesmo, como seria se o ato pecaminoso em que penso fosse realizado. Ou quando um homem que pensa condicionalmente consigo mesmo e roubaria os bens de tal homem, ou mataria tal pessoa se pudesse escapar da punição que o acompanhava. É como se ele o roubasse e matasse, porque não há impedimento em sua vontade para a comissão, mas apenas nas circunstâncias externas. Não, embora seja um mero ou um racionista, que é o objeto do pensamento, no entanto, o ato da mente é real e tão significativo para a inclinação da alma como se o objeto fosse real também. Como se um homem tem um movimento impuro ao ver uma imagem que é apenas uma composição de bem, cores misturadas e bem ordenadas, ou no aparecimento da ideia de uma beleza emoldurada em sua própria fantasia. É tanta impureza como se terminasse em algum objeto adequado, o impedimento não estando na vontade, mas na insuficiência do objeto para concorrer em tal ato. Agora, quanto mais deleite há em qualquer serviço santo, mais precioso ele é em si mesmo, e mais grato a Deus, assim quanto mais prazer há em qualquer movimento pecaminoso, mais malignidade há nele. No entanto, o ato na mente é real e tão significativo para a inclinação da alma como se o objeto fosse real também. Como se um homem tem um movimento impuro ao ver uma imagem que é apenas uma composição de bem, cores misturadas e bem ordenadas, ou um aparecimento da ideia de uma beleza emoldurada em sua própria fantasia. É tanta impureza como se terminasse em algum objeto adequado, ou impedimento insuficiente. Segundo, engenho. Quando o prazer no pensamento cresce até o artifício do ato, que ainda é obra da faculdade pensante, quando a mente pensa em um movimento pecaminoso para criá-lo, e inventa métodos para o desempenho que o homem sábio chama de invenções artificiais. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Então o homem instruído interpreta artifícios de assassinato adúltero. E a palavra significa propriamente raciocínios, quando a inteligência do homem joga o diabo em suas almas, inventando razões sofísticas para a comissão e justificação de seus crimes, com grande alegria em seu próprio ofício. Tais tramas são o comércio do coração de um homem perverso. Um homem cobiçoso estará trabalhando em seu interior da manhã à noite para estudar novos métodos de ganho. 2 Pedro 2,14. Um coração exercitado com práticas cobiçosas. E pessoas voluptuosas e ambiciosas desempenharão esquemas e modelos em sua imaginação do que eles realizariam extremamente. Eles concedem o mal e produzem a vaidade, e seu ventre prepara o engano. Jó 15:35. Portanto, os pensamentos são chamados de os conselhos e dispositivos do coração. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, Isaías 32, versículo 7 a 8. Quando o coração convoca a cabeça e todos os pensamentos dela para se sentar em debate com uma junta privada sobre um movimento pecaminoso. Terceiro, reagindo ao pecado depois de cometido extremamente. Embora a ação individual seja transitória e não possa ser cometida novamente, no entanto, a ideia e a imagem dela permanecendo na memória podem, com a ajuda de uma fantasia simétrica, ser repetida 1000 vezes com um prazer ratificado. Tanto as características de nosso amigo quanto as conversas agradáveis que tivemos com eles possam, com um novo prazer, ser representados em novas fantasias, embora as pessoas estivessem pobres há muitos anos. Tendo assim declarada a natureza de nosso pensamento e os graus de sua culpa, a próxima coisa é provar que eles são pecados. Os judeus não os reconheciam como pecados, a menos que fossem blasfemos imediatamente contra o próprio Deus. Alguns pagãos eram mais ortodoxos e entre os demais óbvio, cujos prazeres amorosos alguém poderia pensar, deveriam ter sufocado tais sentimentos nele.
O Senhor, cujo conhecimento é infalível, conhece os pensamentos dos homens que são vaidade. Salmo 94:11. Sim, e dos homens mais sábios também, de acordo com a interpretação do apóstolo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 20. E quem eram aqueles que se tornaram vão em suas imaginações, senão os homens mais sábios que o mundo carnal cedeu? Romanos 1:21. Os gregos, os maiores filósofos, os egípcios, os seus tutores e os romanos seus macacos. As operações elaboradas de uma mente não regenerada são carnais. Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 7. Se toda teia é assim, as necessidades devem ser cada fio. A vontade mais graciosa indulgência de Deus. Hebreus 11:17, Tiago 2:21. Sara teve um pensamento zombateiro e Deus o acusa como se fosse um riso externo e uma palavra de escárnio. Há 3 razões para a prova disso que são pecados. Primeiro, eles são contrários à lei, que proíbe as primeiras espumas e arrotos do coração, porque eles surgem de uma corrupção habitual, e testemunham um defeito de algo que a lei exige que esteja em nós para corrigir as exulsões de nossas mentes. Romanos 7:7. Eu não conhecia a concupiscência a menos que a lei dissesse, não cobiçarás. A lei não obriga o homem como criatura racional? Deve então deixar aquela parte que o constitui racional para fantasias fugazes e vertigiosas? Não, ela liga a alma como agente principal, o corpo apenas como instrumento, pois se fosse dado apenas para a parte sensível, sem qualquer respeito pela racional, seria tanto para os brutos quanto para os homens, que são tão capazes de um comando racional e de uma obediência voluntária, quanto o homem sem a condução de uma alma racional. Exige uma conformidade de todo homem com Deus e proíbe uma indiferença e, portanto, envolve principalmente a alma interna e a mais o homem. Deve então estender-se a todos os atos do homem, consequentemente aos seus pensamentos, sendo ele mais atos do homem do que o movimento do corpo. A santidade é a primeira excelência da lei, um título atribuído a ela 2 vezes em um versículo. Romanos 7, versículo 12 diz: por isso a lei é santa e o mandamento de ser santo, justo e bom. Poderia ser santo se cedesse à frouxidão na parte mais nobre da criatura? Poderia ser justo se favorecesse a injustiça interior? Poderia ser bom e útil ao homem que não prescreveu uma adequada conformidade com Deus, onde reside a excelência das criaturas? Por isso merece o título de uma lei espiritual que deveria apenas regular a parte brutal. E deixar espiritual por uma liceosidade sem limites? Romanos 7,14 e Tiago 1,25. Pode a perfeição ser atribuída a essa lei, que tolera as respirações desagradáveis do espírito e não impõe uma obrigação mais estrita sobre nós do que as leis dos homens? Mateus 5,28. As leis de Deus não devem ser tão adequadas à sua soberania como as leis dos homens são deles. Eles não devem, então, ser tão extensos quanto o domínio de Deus e alcançar até os mais íntimos recantos do coração. Não é para a honra da santidade, justiça e bondade de Deus permitir que o Espírito, que ouve caracteres mais florescentes de sua imagem, que o corpo vagueie descontroladamente sem um freio legal. Segundo, eles são contrários à ordem da natureza e aos desígnios de nossa criação. O que quer que seja um desvio de nossa natureza primitiva, é pecado ou pelo menos uma consequência dela, mas todas as inclinações para o pecado são contrárias àquela justiça com a qual o homem foi dotado primeiro. Eclesiastes 7,29. Deus fez o homem reto, mas ele buscaram muitas invenções. O homem foi criado com disposição e capacidade para santas contemplações de Deus. Os primeiros olhares de suas almas eram puros, ele veio completamente completo da hortelã de seu Criador, infinitamente sábio e bom. E quanto Deus declarou todas as suas criaturas boas, ele declarou o homem muito bom entre as demais. Mas o homem não é agora como Deus o criou, ele está fora de seu fim. Seu entendimento é cheio de leveza e vaidade. Este desordem nunca prometeu Deus dar a ordem. A bondade infinita nunca poderia produzir a moldura tão maligna. Nenhuma dessas invenções soltas foram plantadas por Deus, mas da busca dos homens. Não, Deus nunca criou a parte intelectiva, não nem excessiva para jogar o jogo de Dominiciano e se divertir na captura das moscas. O homem que está em honra e não entende o que deve entender e não pensa o que deve pensar é como os animais que perecem. Salmo 49:20. Ele interpreta a besta porque age contrariamente à natureza de uma alma racional e imortal. E tais brutos todos nós naturalmente somos, pois a primeira mulher acreditou que em seu bom senso, sua fantasia, sua afeição e suas direções para a obtenção da sabedoria, sem consultar a lei de Deus ou sua própria razão. Gênesis 3, versículo 6. A fantasia foi
obrigada pelo direito da natureza a servir ao entendimento. É então o desprezo da sabedoria de Deus invertir essa ordem, fazendo o nosso governador o que ele fez nosso súdito. É uma injustiça a dignidade de nossas próprias almas rebaixar a parte mais nobre a uma escravidão sórdida, fazendo com que o bruto domine o homem, como se o cavalo fosse o mais apto para governar o cavaleiro. É uma falsidade para com Deus e uma quebra de confiança permitir que nossas mentes sejam impostas de nossas fantasias, dando-lhe apenas para embalar e palhar para se alimentar, em vez daqueles objetos mais corajosos com os quais foi feito para conversar, em fazer o bruto dominar o homem se o cavalo fosse o mais apto para governar o cavaleiro. Terceiro, somos responsáveis perante Deus e puníveis por pensamentos. Atos 8:22. Se talvez o pensamento do teu coração te for perdoado, nada é a causa meritória da ira de Deus senão o pecado. O texto nos diz que eles já foram as chaves que abriram as comportas da vingança divina e abriram as cisternas superiores e inferiores para transbordar o mundo. Se eles precisam de perdão, como certamente eles precisam, então se a misericórdia não os perdoa, a justiça os condena. E é absolutamente dito que um homem de artifícios perversos ou pensamentos Deus condenará. Provérbios 12:2. Um homem de pensamentos, isto é, maus pensamentos, a palavra sendo geralmente tomada de um sentido ruim. É prerrogativa de Deus frequentemente mencionada nas Escrituras, sondar o coração. Com que propósito, se os atos deles não caíam sobre sua censura, bem como seu conhecimento, eles pesam os espíritos, Provérbios 16:2, na balança de seu santuário e pelos pesos de sua lei, para cientificá-los se forem considerados leves demais. A palavra os descobre e os julga. Ela divide a alma e o espírito, a parte sensível às afeições e o racional, o entendimento e a vontade, ambos os quais dissera e abre e julga os atos deles, mesmo os pensamentos e intenções. Tudo está dentro do e tudo o que está dentro do vosso. Aquele que se refere à alma e ao outro para o espírito, a este lhe faz um julgamento com o crítico, censura e errata, até mesmo as sílabas e letras em um manuscrito antigo. Hebreus capítulo 4, versículo 12 ao 13. Este devemos prestar um culto, como um Sinado traduz estas palavras no versículo 13, com quem temos de fazer sobre o que? Dos primeiros borbulhar do coração, as noções e intenções dele. A menor partícula e átomo de poeira em cada fenda desse pequeno mundo é conhecido e censurado por Deus. Se nossos pensamentos não fossem julgados, Deus não seria um juiz justo. Ele não julgaria pelo mérito da causa se as ações externas fossem apenas enquadrilhadas, sem considerar as intenções em que considere, ou o princípio e o fim de toda ação, que ou aumentam ou diminuem a malignidade dela. Ações em espécie iguais podem ter circunstância diferente nos pensamentos para elevar uma acima da outra, e se elas fossem apenas julgados, o hipócrita mais pintado poderia finalmente iniciar um espírito abençoado, bem como o santo mais exaltado. É necessário também para a glória da onisciência de Deus. É por meio disso principalmente que a extensão do conhecimento de Deus é descoberta, e isso para o louvor ou desaprovação dos homens, ou seja, para a sua justificação ou condenação. 1 Coríntios 4:5. Esses mesmos pensamentos te acusarão diante do tribunal de Deus, que te acusa aqui diante da consciência, seu representante. Romanos 2, versículo 15 ao 16. Seus pensamentos por enquanto, isto é, nesta vida enquanto a consciência dá testemunho, acusando-se ou desculpando-se mutuamente no dia em que Deus julgará o segredo dos homens, isto é, e também no dia do julgamento, quando a consciência dará seu testemunho final, mediante o exame de Deus do conselho secreto. Este lugar é apropriado para aqueles raciocínios sobre o bem e o mal, mas consciências dos homens, de acordo com a lei da natureza impressa neles, que o desculpam se praticarem de acordo ou acusam dele se eles se comportarem contra ela. Mas valerá nesse caso, pois se essa aprovação interna das noções de bem e mal nos acusam por nossas práticas contrárias, elas também nos acusam por nossos pensamentos contrários. Nossos bons pensamentos serão nossos acusadores por não observá-los, e nossos maus pensamentos serão acusados contra nós por cumpri-los. É provável que a alma seja obrigada a responder principalmente por isso no último dia, pois o apóstolo atribui a culpa de Simão ao seu pensamento, não à sua palavra, e diz a ele o perdão dele ser concedido principalmente por isso. A língua era apenas um instrumento para expressar o que seu coração pensava.
e teria sido totalmente inocente se seus pensamentos não fossem primeiro criminosos, o que portanto é o principal assunto do perdão. Seria o da punição, como os primeiros iniciados em uma rebelião são tratados com mais severidade. E se, como alguns pensam, os anjos caídos foram despojados de sua glória primitiva apenas por um pensamento concedido, quão herdioso deve ser aquele que o inscreveu em uma miséria sem remédio. Tendo provado que há uma pecaminosidade em nossos pensamentos, vejamos agora que provocação há neles, e que qual aspecto é maior do que as nossas ações, mas devemos agir distinto do preparativos internos para ele. Em um, há mais escândalo, no outro mais odiosidade a Deus. Deus de fato não pune os pensamentos de forma tão visível, porque como ele é o governador do mundo, seus julgamentos são disparados contra os pecados que perturbam a sociedade humana. Mas ele tem julgamento secreto e espirituais para estes, adequados à natureza dos pecados. Agora os pensamentos são maiores. Primeiro, com respeito à fecundidade. A maldade que Deus viu grande na terra era fruto de imaginações. Eles são as acusações imediatas de todo pecado. Sem cocatriz, mas primeiro foi um ovo. Era um pensamento ser como Deus, que foi o primeiro criador de todo aquele pecado sobre o qual o mundo geme neste dia. Pois a mente de Eva foi primeiro enganada na alteração de seu pensamento. Gênesis 3, versículo 5, 2 Coríntios 11, 3. Desde então, o lago da malignidade interior age com todo o seu mal por meio desses vapores fumegantes. Pensamentos maus lideram o varguar do catálogo de nosso Salvador. Mateus 15, 19. Como aquilo que anima todo o regimento negro que mancha atrás. Como bons movimentos acarinhados brotarão em boas ações. Pensamentos tão soltos favorecidos irromperão invisíveis feridas de peste e põe fogo em toda aquela maldade que está habitualmente no coração. Como a faísca pode fazer em um estoque interior de pólvora. Os balbúcios vão da alma bem como da língua aumentarão para mais impiedade. 2 Timóteo 2,16. Sendo assim, a causa eles incluem virtualmente neles tudo que está no efeito, como a semente contém em seu pequeno corpo as folhas, frutos, cor, perfume que depois aparecem na planta. A semente inclui tudo, mas a cor não inclui virtuosamente o perfume, ou o perfume a cor, as folhas o fruto. Assim, aqui um ato não inclui a obesidade formal de outro, mas o pensamento que a causa inclui semelhantemente a obliquidade formal e final de toda ação, tanto que está na natureza dele como no fim para o qual ele atende, como quando o comerciante nutre pensamentos imoderados de ganho, e ao alcançá-lo corre em muitas concupiscências tolas e prejudiciais. 1 Timóteo 6 e 9. Atrapassa mentira, palavrões para adiar mercadoria. Todos esses vários atos têm uma pecaminosidade particular na natureza dos próprios atos, além da tendência que tem de satisfazer uma afeição desordenada, todos os quais são a semente daqueles primeiros pensamentos imoderados que despertam o desejo ganancioso. Segundo, em relação à quantidade, dizem que as imaginações são continuamente mais. Há uma infinita variedade de concepções, como o salmista fala no mar, onde estão as coisas ratejantes, inumeráveis, pequenas e grandes. Salmo 104, 25. E uma geração constante de cardume interior deles, para que você também possa numerar os peixes no mar, ou os átomos nos raios do sol, como recontá-los. Há um número maior em relação aos atos, em relação aos objetos. Primeiro, em relação aos atos da mente, atos antecedentes. Quanto movimentos preparatórios da mente existem para um ato externo perverso? Sim, quantos pensamentos pecaminosos são torcidos juntos para produzir uma palavra pecaminosa deliberada, todos os quais têm uma culpa distinta e, se ponderados em conjunto, superariam a culpa da ação considerada abstratamente. Quantas contemplações repetidas no primeiro movimento, graus de consentimento, meditações resolvidas, tramas secretas propostas de vários métodos, sufocado, controles contrários, anseios veementes, esperanças deliciosas e prazeres impedidos no desígnio decidente quanto ao ato pretendido. Após uma dissertação de todos esses movimentos secretos pelo poder crítico da palavra, encontraríamos uma culpa mais monstruosa do que seria aparente na única ação por causa da qual todos esses espíritos foram levantados. Não pode haver pecados em um ato material, considerado em si mesmo, quando há uma culpa provocadora no movimento mental. Os serviços religiosos de um hipócrita são materialmente bons, mas envenenados pela imaginação escondida no coração que o gerou. É a mesma fervesça ou pensamento que torna o sacrifício
um dever de comando, muito mais uma abominação ao Senhor. Provérbios 21:17, como um pensamento perverso. Segundo, atos consequentes. Quando a fantasia de um homem está grávida de lembrança defeituosa do pecado que passou, ela atrai uma nova culpa sobre si mesmo, como fizeram no profeta Ezequiel, capítulo 23, versículo 3 ao 19. Contudo, ela multiplicou suas prostituições, lembrando os dias de sua juventude. E no versículo 21, a lascívia da sua juventude, revivendo a concorrência da vontade para o ato cometido, tornando o prazer sensual para começar. Espiritualmente, se alguma vez houve um coração dolorido por isso, revogando sua antiga por uma dor renovada aprovação de sua querida luxúria. Assim, o pecado dos pensamentos é o maior em relação à adoração. Um homem não tem força nem oportunidade para agir sempre, mas ele pode sempre pensar, e a imaginação pode suprir o lugar da ação. Ou se a mente está cansada de chupar um objeto, pode com a abelha atualmente prender em cima de outro. Os sentidos estão cansados até que tenha um novo recruta de espíritos. Como o pobre cavalo pode afundar sobre seu fardo, quando o cavaleiro é tão violento como sempre, assim os velhos podem mudar sua profanação externa em maldade mental. E como o salmista se lembrava de suas antigas canções, Salmo 77, versículo 5 ao 6, assim eles calquinaram seus pecados à noite como igual prazer. De modo que vejam você, pode haver 1000 pensamentos como porteiros e lacaios para um ato tão numerosos quanto a faísca de um fogo recém-aceso, com igual prazer. De modo que veja você, pode haver 1000 pensamentos como porteiros e laçavos para um ato tão numeroso quanto as faíscas de um fogo recém-aceso. Segundo, em relação aos objetos sobre os quais a mente está familiarizada, tais pensamentos existem acompanhados de uma pesada culpa que provavelmente não, nem possivelmente descerá em atos externos. O homem pode, em um pensamento complacente, cometer fornicação com a mulher na Espanha, em um pensamento cobiçoso, roube outros na Índia, em um pensamento vingativo, esfaquear um terceiro na América. E isso enquanto ele está nessa congregação. Uma pessoa impura pode cometer uma loucura mental com cada beleza que encontra. Um homem cobiçoso não pode saquear um reino inteiro, mas em um piscar de olhos pode desejar ser um possuidor de todas as propriedades dele. Um timão não pode cortar a garganta de todo mundo, mas como Nero, com um olhar de seu coração, ele pode cortar as cabeças de toda a humanidade de uma só vez. Homens ambiciosos, práticas estão fornicadas a um pequeno pedaço de terra, mas com a disposição de sua mente, ele pode apreender um império tão grande quanto as 4 monarquias. Um mendigo não pode ascender a um trono, mas em seus pensamentos ele pode passar pelas guardas, assassinar seu príncipe e usurpar o governo. Não, mas ainda um ateu pode pensar que não há Deus. Salmo 14:1. Isso é como alguns interpretam. Deseja que não houvesse Deus e, portanto, em pensamento, desqualifica o próprio Deus, embora ele possa mais cedo despedaçar o céu e a terra por que realizá-lo. O corpo está confinado a um objeto, espreito e proporcional à sua natureza, mas a mente pode voar para vários objetos em todas as partes da terra. Onde não encontra nenhum, pode haver um, pois a fantasia pode compactar vários objetos juntos, cunhar uma imagem, colorir uma imagem e cometer loucura com ela, enquanto tiver feito. Terceiro, no que diz respeito à força, as imaginações do coração são apenas isto, é puramente más. Quanto mais próximo qualquer coisa estiver em união com a raiz, mais força radical ela terá. As primeiras ebulições de luz e calor do sol são mais vigorosas do que os raios mais remotos, e os vapores de um montuoso mais ruidosos ao lado desse corpo putefado de quando está dilatados no ar. A graça é mais forte nas operações do coração do que nas correntes externas. Pecado mais sujo na imaginação dos pensamentos do coração do que no ato. No texto, a maldade externa no mundo é pretendida com uma expressão curta, mas o Espírito Santo se detém na descrição da imaginação perversa, porque ali estava a massa. A parte interior do homem é muito maldade. Salmo 5:9. Um ninho inteiro de víboras. Os pensamentos são a geração imediata da corrupção original e, portanto, participam mais da força e da natureza dela. Os atos são distantes, sendo filhos de nosso pensamento, mas netos de nossa pravidade natural. Além disso, eles estão mais próximos dessa maldade na parte interna, sugando o peito daquela represa venenosa que o gerou. A força de nosso pensamento também são, por sermos retidos
por falta de oportunidade, por colocá-los em prática, como licores em corpos fechados, fermentam e aumentam sua vivacidade. Como a marfurida do fogo é dobrada ao ser reprimida em uma fornalha, atos externos são apenas brotos, a seiva e o suco. Estão na imaginação o artifício perverso que tem força para produzir 1000 frutos tão venenosos quanto os primeiros. Os membros são os instrumentos ou armas da injustiça. Romanos 6:13. E agora, toda a força que administra a alma está no braço de que a empurra. A arma em si não poderia causar dano sem uma força impressa. Deixe-me acrescentar isso também, que o pecado em pensamentos é mais simplesmente pecado. Nos atos podem haver algum bem ocasional para os outros, pois o homem bom fará uso da visão do pecado cometido por outros para aumentar seu ódio por eles. Mas em nossos pensamentos pecaminosos não há ocasião de bem para os outros, que eles jazem trancado à vista dos homens. Agora, toda a força que maneja a arma está no braço de quem a empurra. A arma em si não causa dano sem uma imprensa. Deixe-me acrescentar isso também, que o pecado em pensamentos é mais simplesmente pecado. Nos atos pode haver algum bem ocasional para os outros, pois o homem bom fará uso da visão do pecado cometido por outros para aumentar seu ódio por ele. Mas em nossos pensamentos pecaminosos não há ocasião de bem para os outros, eles agem trancados à vista dos homens. Quarto, em relação à aliança. Neste tempo, a comunhão mais próxima com o diabo, a compreensão do homem está tão manchada por sua sabedoria, a flor mais importante nela não é apenas terrena e sensual, se não fosse pior, mas também diabólica. Tiago 3,15. Se a flor é tão feia, quais são as ervas daninhas? Os dispositivos de Satanás e nossos pensamentos são da mesma natureza e às vezes nas escrituras expressam pelas mesmas palavras. 2 Coríntios 2:11, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Assim como ele tem seus artifícios, nós também temos contra a autoridade da lei de Deus, o poder do Evangelho e o reino de Cristo. Os demônios são chamados de maldades espirituais, Efésios capítulo 6, versículo 12, porque não são capazes de cometer pecados carnais. A profanação é uma uniformidade com o mundo e os pecados intelectuais são uma uniformidade com Deus disso, Efésios 12:2. No versículo 3 há um andar duplo respondendo a um padrão duplo no versículo 2. Cumprir os desejos da carne e andar segundo o curso deste mundo, ou fazer do mundo nossa cópia e cumprir os desejos da mente é um andar segundo o príncipe das posteridades do ar, ou fazer do diabo nosso modelo. Nos pecados carnais, Satanás é um tentador, no metal um ator. Portanto, em um somos conformados à sua vontade e no outro somos transformados à sua semelhança. Por fora, evidenciamos mais obediência às suas leis, por dentro mais afeto à sua pessoa, como toda imitação de outros. É mais de amizade a Deus, porque mais de similitude o amor ao diabo. Uma aproximação mais próxima da natureza diabólica, implicando uma maior distância do divino. Cristo nunca deu um caráter tão negro como os dos filhos do diabo ao mundo profano, mas aos fariseus que deixaram os pecados dos homens para assumir os dois demônios e eram os mais culpados daquelas altas imaginações que devem ser levado cativo à obediência de Cristo. Quinto, em relação à contrariedade e odiosidade a Deus, imaginações eram apenas más e assim mais diretamente contrário a Deus, que é apenas bom. Nossa inimizade natural contra Deus está assentada na mente. Romanos 8:7. A parte sensível visa a sua própria gratificação e ao servir os homens às suas concupiscências, eles servem aos seus prazeres. Serviços e diversas concupiscências e prazeres. Tito 13:3. Mas o príncipe no homem é possuído por princípios de uma contrariedade mais direta, de onde deve seguir que todos os pensamentos e conselhos dela são tingidos com seu ódio. Eles são de fato uma contaminação da parte superior da alma e aquilo que pertence mais peculiarmente a Deus. E quanto mais perto qualquer parte se aproxima de Deus, mais abominável é uma mancha sobre ela. Como lançar sujeira na casa de um príncipe não é tão herido a ponto de desfigurar sua imagem. O entendimento ou a sede dos pensamentos é mais excelente que a vontade, tanto porque conhecemos e julgamos antes que queremos, ou devemos querer apenas na medida em que o entendimento acha adequado ser querido. E porque Deus concedeu os mais altos dons a ela, adornando-a com traços mais vivos de sua própria imagem. Colossenses 3:10. Renovado no conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, implicando que havia mais da imagem de Deus na primeira criação concedida ao entendimento,
a sede do conhecimento do que em qualquer outra parte, sim, do que em todos os corpos de homens estitulados juntos. Pai dos Espíritos é um dos títulos de Deus, em Hebreus 12:9. Para salpicar seus filhos então tão próximos de uma relação, a joia que ela é uma escolha deve precisar ser mais Erdildo. Ele, sendo Pai dos Espíritos, essa maldade espiritual de nutrir mau pensamento é um depósito de toda semelhança infantil com ele. Os atos traiçoeiros da mente são muito ofensivos a Deus, como é um desgosto maior para um filho a quem o pai deu a maior parte, excluindo de sua casa apenas para deleitar-se com a companhia de galos e prostitutas, que uma criança que nunca foi tão sujeito do favor de seu pai. E é mais herdioso e odioso se esses pensamentos que possuem nossas almas estiverem a qualquer momento familiarizados com alguma ideia de nossa própria estrutura. Não seria tão ruim se amássemos algo da criação de Deus que tivesse uma bondade física e uma utilidade real para nos atrair, mas correr descontroladamente para abraçar uma e preferir outra. No que diz respeito à continuidade e voluntariedade, eles são as imaginações dos pensamentos do coração e são continuamente maus. São tão naturais como as situações do mar, o borbulhar de uma fonte ou o cintilar das estrelas. Quanto mais natural for qualquer movimento, normalmente mais rápido ela será. O tempo é necessário para a sua ação, mas os pensamentos têm um movimento instantâneo. O corpo é um pesado pedaço de barro, mas a mente pode começar em todas as ocasiões. As ações têm seus tempos e lugares determinados, mas estes nos solicitam e são entretidos por nós em todas as estações. Nem dia nem noite, rua ou armário, câmbio ou templo podem nos privilegiar deles. Nós os encontramos a cada esquina, e eles atingem nossas almas com tanta frequência quanto a luz em nossos olhos. Não há restrição para eles. As leis dos homens, a contribuição do corpo, o interesse do lucro ou do crédito são poderosas barreiras no caminho da profanação externa, mas nada põe as rédeas sobre os pensamentos senão a lei de Deus. E este homem não está sujeito nem pode estar. Romanos 8:7. Além disso, o ateísmo natural no homem é um amigo especial e enfermeiro destes, poucos acreditando firmemente na onisciência de Deus ou em seu governo do mundo, que a Escritura fala com frequência como a causa da maioria dos pecados entre os filhos dos homens. Isaías 29:15, Ezequiel 9:9. As ações são feitas com alguma relutância e com alguns toques de consciência natural. A consciência começará com uma tentação grosseira, mas não se assusta com os pensamentos. Os homens podem cometer tolices espetaculivas e sua consciência assistir, sem sequer um aceno contra isso. Os homens podem arrancar seus vizinhos estranhas em desejos secretos, e sua consciência nunca se impõe para separar a briga. A consciência de fato não pode tomar conhecimento de todos eles. Eles são muito sutis em sua natureza e muito rápidos para a observação de um princípio finito. Eles são muitos, há muitos artifícios no coração de um homem. Provérbios 19:21. E eles também são ágeis como o borbulhar de uma panela fervendo, ou o surgimento de uma onda que logo desliza para o seu nível, e como diz Floro sobre os liguares, a dificuldade é mais encontrados de conquistá-los. São pecados secretos e não são mais discernidos do que partículas no ar, sem o raio de sol espiritual de onde Davi clama: limpa-se dos pecados secretos, Salmo 19:12. Que alguns explicam sobre pecados de pensamento que eram como relâmpagos repentinos e frequentes, rápidos demais para o seu conhecimento e desconhecido para si mesmo. Há também mais prazer neles, há menos tentação neles e, portanto, mais eleição, e, consequentemente, mais do coração e prazer neles quanto se hospedam conosco. Atos de pecado são problemáticos, há perigo e prazer em muitos deles, mas não há perigos exteriores nos pensamentos, portanto, a complacência é mais compacta e livre de distrações. O deleite também é mais puro, pois os prazeres intelectuais são mais refinados do que sensuais. Todas essas considerações aumentarão a culpa dessas operações internas, mas não há perigo exterior nos pensamentos, portanto, a complacência é mais compacta e livre de distrações. Os usos serão dois, embora muitas inferências possam ser tiradas do ponto. Primeiro uso, reprovação. Que massa de vaidade encontraríamos em nossas mentes se pudéssemos trazer nossos pensamentos no espaço de um dia assim? Mais uma hora para uma conta. Quantos pensamentos tolos com nossa sabedoria ignorantes, com nossos conhecimentos mudando, com nossa celestialidade hipócrita, com nossa religião e orgulhosos como nossa humilhação. Nossos corações seriam como uma gruda graneta de imagens monstruosas e ridículas, ou como a parede na visão de Ezequiel retratada com toda forma de répteis e animais abomináveis.
uma abominação do que a imagem do ciúme na porta externa do altar. Ezequiel 8, versículo 5 ao 10. Se nosso exterior estivesse aberto, como poderíamos ficar olhando com desprezo e admiração por sermos um bando de tolos? Bem, podemos clamar com agor: nós não temos os entendimentos dos homens. Provérbios 30, versículo 2. Não fazemos uso deles como é necessário para criaturas racionais, porque o desagradamos a atendimentos de uma fantasia brutal. Não tendo dúvidas, mas se pudéssemos conhecer as fantasias de algumas criaturas irracionais, deveríamos achá-las mais nobres, heróicas e generosas do que os pensamentos da maioria dos homens, mais agradável às suas naturezas e adequada à lei de sua criação. Quão pequeno é Deus em qualquer um de nossos pensamentos de acordo com sua excelência. Salmo 10:4 diz: Deus não está em todos os seus pensamentos. Não, nossas lojas, nossos aluguéis, nossas contas e barrigas usurpam um quarto de Deus. Se quaisquer pensamento de Deus se inicia em nós, quantos pensamentos cobiçosos, ambiciosos, devassos e vingativos estão misturados com eles? Não é um absurdo monstruoso colocar nosso amigo com um bando de víboras, hospedar um rei em um chiqueiro e entretê-lo com a fumaça de um jaque monstruoso? A língua do justo é como prata escolhida, o coração do ímpio vale pouco. Provérbios 10:20. Todas as mercadorias de Mesdac e obras em sua loja interior não são valiosas, como a gota de prata dos lábios de um homem gracioso. Era um argumento invencível dos cristãos primitivos para a pureza da religião cristã, acima de todas as outras no mundo, que proibia os maus pensamentos. E não é um argumento tão irrefutável que não somos cristãos se dermos liberdade a eles? Qual é a nossa conversão moral? Externamente, mas apenas uma abstinência nua do pecado, não um desafeto. Se fôssemos realmente e totalmente cristãos, não seria o nosso prazer aquilo que é a principal pureza do cristianismo? E nós erraríamos mais com Deus em nossos corações secretos do que nas ruas abertas? O pensamento não é um raio da mente e se apaixonará apenas em um monstruoso. Não é o entendimento o olho da alma e contemplará apenas nada dourado. É a flor do espírito, devemos deixar que largar tachupe. É como o sol em nosso céu e devemos manchá-lo com fantasias nebulosas. Foi criado certamente para melhores propósitos do que pegar 1000 pesos de aranha, pois Elioga bafo e pregava seus servos, que comem não só frutas e carne, mas moscas e vermes. Segundo uso, exortação. Devemos cuidar da representação dele. Todos os vícios nascem da imaginação. Sobre que base crescem a ambição e a vingança, senão sobre uma falsa presunção da natureza da honra? O que engreda a cobiça, senão uma fantasia equivocada da excelência da riqueza? Pensamentos devem ser abandonados, assim como nosso caminho. Não podemos mais ter uma evidência de uma conversão verdadeira. Isaías 55:7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem justo os seus pensamentos. E se não os descartamos, provavelmente não iremos ter um perdão abundante. E qual será o resultado disso, senão a punição abundante? A mortificação deve se estender a estes. Afeições devem ser crucificadas. Gálatas capítulo 5, versículo 24. E todos os piralhos de pensamentos que os geram, não ou são gerados por eles. Devemos nutrir o que trouxe a ira de Deus sobre o velho mundo, como se já não houvesse experimento suficiente das maldades que eles fizeram. Não é nossa mais alta excelência ser conformados a Deus em santidade, na medida que nossa natureza infinita são capazes, e Deus não é santo em seu conselho e operações interiores, bem como em suas obras? Tem Deus algum pensamento além do que é justo e justo? Portanto, quanto mais tolas e vãs são nossas imaginações, mais estamos alienados da vida de Deus. Os gentios eram assim porque eles andavam na vaidade de suas mentes. Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 18. E seremos assim se a vaidade andar e habitar na nossa mente. Como o 10º mandamento proíbe todos os pensamentos e desejos ilícitos, assim nos obriga a todos os pensamentos e desejos que possam nos tornar agradáveis à vontade divina e semelhantes ao próprio Deus. Encontraremos grande vantagem em suprimi-los, podemos resistir mais facilmente às tentações externas, se vencemos os movimentos internos. Os pensamentos são os amaldiçoados da alma, que abrem as portas para Satanás. Ele manteve uma inteligência secreta com eles, tanto quanto ele os conhece, desde a queda, e eles são seus espiões para ajudá-lo na execução de seus dispositivos. Eles preparam a mecha e o próprio dardo inflamado, incendeiam tudo.
podemos apreciá-los se considerarmos que Cristo morreu por eles. Ele derramou seu sangue por aquele que colocou o mundo fora de ordem, que foi realizado pela imaginação pecaminosa do primeiro homem e continuado por aquela imaginação mencionada no texto. Ele morreu para restaurar a Deus à sua direita. Para que possamos fazer isso, consideremos as seguintes instruções, que podem ser ramificadas nessa cabeça. Primeiro, para o surgimento de bons pensamentos. Segundo, prevenir o mal. Terceiro, pedidos ruins quando eles se interrompem. Quarto, ordenar bem quando aparecem em nós. Primeiro, para levantar bons pensamentos. Primeiro, obter corações renovados. A fonte deve ser limpa que gera os vermes. Vapores puros nunca podem aceder de um alopeiro imundo. Que resultado pode haver de um coração vão, mas em imaginações vãs? Os pensamentos não se tornarão novos até que um homem esteja em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Devemos ser santos antes que possamos pensar santamente. A santificação é necessária para desalojar pensamentos vãos e instruir o bem. Lavar o teu coração da maldade para que seja salvo. Até quando os teus pensamentos vão permanecer dentro de ti. Jeremias 4,14. Uma razão santificada descobriria e envergonharia nossas tolices naturais. Como todas as operações animais, todos os movimentos espirituais de nossas cabeças dependem da vida de nossos corações, como o princípio originador. Provérbios 4,23. Como há uma lei em nossos membros para nos levar cativos à lei do pecado. Romanos 7,23. Então deve haver uma lei em nossas mentes para trazer nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Devemos ser renovados no espírito em nossas mentes. Efésios 4,23. Em nossos raciocínios e pensamentos, que são os espíritos pelas quais o entendimento age. Como os espíritos animais são os instrumentos do movimento corporal. Até que o entendimento nasça do espírito, ele não delitará e pensará em nada além de coisas adequadas ao seu original carnal. Mas quando a espiritual recebe novas impressões, novos raciocínios e movimentos adequados para o Espírito Santo de quem nasceu. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. João 3,6. Uma pedra se jogada para cima 1000 vezes cairá para trás, pois é um movimento forçado. Mas se a natureza dessa pedra fosse mudada para o do fogo, ele subiria tão naturalmente quanto antes de afundar. Você pode forçar alguns pensamentos em direção ao céu às vezes, mas eles não serão naturais até que a natureza seja mudada. A graça só dá estabilidade e evita flutuações, fixando a alma em Deus como seu fim principal. Bom é que o coração seja estabelecido com graça. Hebreus 13, versículo 9. Não seja apenas o primeiro em nossas intenções, mas mais frequente em nossas considerações. Por isso, um coração santificado é chamado nas Escrituras de coração firme. Deve haver uma inimizade contra Satanás colocada em nossos corações, de acordo com a primeira promessa, antes que possamos ter uma inimizade contra seus diabinhos ou qualquer coisa que sejamos como ele. Segundo, estude as Escrituras. A corrupção original nos enche de maus pensamentos e o conhecimento das Escrituras nos encheria de bons pensamentos, pois propõe coisas em termos de se adequam excessivamente à nossa faculdade imaginativa, bem como fortalecem nosso entendimento. O conhecimento judicioso nos faria aprovar coisas que são excelentes, e onde tais coisas são aprovadas, os brinquedos não podem ser bem-vindos. A plenitude é a causa da firmeza, a causa de um olhar atento e penetrante à multidão de espíritos animais. Se essa habilidade na palavra, teremos conceitos tão tolos das coisas divinas, como os homens ignorantes sem as regras da arte têm o sol e a lua e as estrelas, ou coisas em outros países que nunca viram. A palavra é chamada de lâmpada para os nossos pés, isto é, uma luz para os nossos olhos, isto é o entendimento. Salmo 119, versículo 105. Salmo 19, 8. Ele direcionará os olhares de nossa mente e os movimentos de nossas afeições. Ela ilumina os olhos e nos faz ter uma nova perspectiva das coisas, como o estudioso que recentemente entrou na lógica e estudou os predicamentos. Olha para tudo com um novo olho e pensamento mais racionais, e fica extremamente encantado com tudo que vê, porque os vê como vestidos, como essas noções que ele estudou recentemente. O diabo não tinha seus motores tão prontos para alcançar a Cristo, pois Cristo, pelo seu conhecimento, tinha preceito das Escrituras para se opor a ele, como nosso Salvador. Por esse meio sufocou os pensamentos oferecidos, assim podemos sufocar os pensamentos que surgem a nós. Converse, portanto, muitas vezes com a Escritura. Transcreva em seu coração e transforme-a. Terceiro, reflita com frequência sobre o estado de sua mente em sua primeira conversão.
Ninguém tem pensamentos mais firmes e mais agradáveis das coisas divinas do que os novos convertidos quando se apegam a Cristo pela primeira vez. Em parte por causa da novidade de seu estado, em parte porque Deus coloca um estoque completo neles. E comerciantes diligentes em sua primeira instalação têm suas mentes voltadas para melhorar seu estoque. Esforce-se para colocar sua mente na mesma postura na qual estavam então. Ou se você não pode dizer a honra em que você se aproximou de Cristo pela primeira vez, lembre-se das épocas em que você encontrou suas afeições mais fervorosas, seus pensamentos mais unidos e sua mente mais elevada, como quando você renovou o arrependimento em qualquer queda. Ou teve alguns aplausos notáveis de Deus, e considere qual foi o assunto que levou seu coração para cima. Em que emprego você estava envolvido quando bons pensamentos encheram sua alma, e tente o mesmo experimento novamente. Asaf oporia as obras antigas de Deus aos seus pensamentos murmurantes. Ele se lembraria de sua canção de noite, isto é, o assunto de sua canção, e leria os registros da bondade de Deus. Salmo 77, versículos 6 ao 12. Davi também nunca esqueceria, isto é, frequentemente renovava a lembrança daqueles preceitos pelas quais Deus o havia vivificado particularmente. Salmo 119, 93. Sim, ele também refletia sobre os lugares onde havia conversado anteriormente com Deus, para se livrar de pensamentos desanimadores. Porque isso me lembraria de ti na terra de Jordão e dos Emonitas do monte Mizar. Salmo 42, 6. Algumas elevações certamente Davi havia sentido nesses lugares, cuja lembrança adoçaria a nitidez de sua dor atual, quando nossos pecados anteriores visitam nossas mentes, implorando para serem reagidos especulativamente. Lembremos-nos das santas disposições que tivemos em nossos arrependimentos por eles, e os quadros da gratidão quando Deus os perdoou. Os discípulos, na segunda aparição de Cristo, refletiram sobre seu próprio temperamento caloroso, e em seu primeiro discurso disfarçado com eles, para confirmar sua fé e expulsar seus conceitos incrédulos. Não ardia em nós o nosso caminho enquanto ele falava conosco pelo caminho e enquanto ele nos abria as Escrituras? Lucas 24, 32. Laste seu coração com amor a Deus. Davi pensou o dia todo na lei de Deus como outros homens fazem em suas consciências, porque ele o amava de maneira inexprimível. Como amo a tua lei, medito nela o dia todo. Salmo 119, 97. Este foi um meio bem sucedido que ele usou para sufocar pensamentos vãos e excitar seu ódio por eles. Odeio pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Versículos 113. É propriedade do amor não passar mal. 1 Coríntios 13, 5. Tem pensamentos bons e leitores de Deus, pensamentos amigáveis e úteis dos outros. Eles afixa de nosso objeto amado em nossas mentes, de modo que não está no poder de outras fantasias deloscá-lo. A beleza de um objeto prenderá um olho rolante. É difícil desvocear nossos corações e pensamentos daquele que pareça amável e glorioso em nossas mentes, seja Deus ou o mundo. O amor, por uma agradável violência, prenderá nossos pensamentos e afugentará nossas aflições. Se não estabelecer nossas mentes, elas serão como uma rolha que, com um sopro de luta em uma pequena onda de água, deve ser lançado para cima e para baixo de sua estação. Estudiosos que amam aprendem estarão continuamente martelando em algumas noções ou outra que pode promover seu progresso e agarrá-la com tanta avidez quanto o ferro agarra sua amada pedra. E aquele que é alado com o amor divino a Cristo terá frequentes rolagens e voo para ele, e sairá de seus negócios mundanos várias vezes em um dia para visitar. O amor na própria operação é uma graça que se estabelece aumentada. Nosso deleite em Deus em parte pela visão de sua amabilidade, que nos é estabelecida no próprio ato de amar, e em parte pelas recompensas que ele dá ao porte efetuado de sua criatura, ambos os quais irão proteger o coração de caprichos ou dar entretenimento a companheiros tão soltos quanto os maus pensamentos são. Bem, então se tivéssemos essa afeição celestial fortes em nós, elas não permitiriam que ervas daninhas insulares crescessem tão perto dela. O nosso amor consumiria essas ervas daninhas, ou essas ervas daninhas sufocariam nosso amor. Exercer a fé. Como o hábito da fé é acompanhado de santificação habitual, assim os atos de fé são acompanhados com o progresso nos graus dela. Essa fé que leva a Cristo a habitar em nossas almas nos fará pensar muitas vezes em nosso preso. A fé realiza as coisas divinas e torna presentes os objetos ausentes, e assim fornece a fantasia correntes mais rica para se banhar do que qualquer outro princípio do mundo. Assim como a necessidade do uso da fantasia enquanto a alma está ligada ao corpo, também há necessidade de um corretivo para ela.
A razão o regula em parte, mas é muito fraco para fazê-lo perfeitamente, porque a fantasia na maioria dos homens é mais forte do que a razão. O homem, sendo o mais alto dos seres imaginativos e o mais baixo dos inteligentes, a fantasia está em sua exaltação, mais do que nas criaturas debaixo deles. A fantasia é como fogo, um bom servo, mas um mau senhor. Se marchar sobre a conduta da fé pode ser altamente útil, e a colocar cores vivas na verdade divina pode roubar nossas afeições por ela. A fé é a evidência das coisas que não se veem, ou seja, não por um olho corpóreo, mas intelectual, e assim suspirar o ofício do sentido. É a substância das coisas que se esperam. Hebreus 11:1. E se a esperança for acompanhante da fé, nossos pensamentos certamente seguirão nossas expectativas. O remédio que Davi usou quando estava quase sufocado por pensamentos inquietantes foi exercitar sua alma para uma esperança e confiança em Deus. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que estás inquieta dentro de mim? Espere em Deus. Salmo 42:5. E quando eles voltaram para ele usou o mesmo desvio. No versículo 11. A paz de Deus, isto é a reconciliação feita por um mediador entre Deus e nós. Aprendido com fé, vamos guardar nossos corações em mente e o pensamento. Quando qualquer vaidade se insinuar em você, haja com fé na intercessão de Cristo e considere: Cristo está pensando em mim agora no céu e suplicando por mim? E devo desperdiçar meus pensamentos em migalhas que me custarão lágrimas e rumores? Medite com fé nas promessas, elas serão um meio de nos purificar da imundícia do espírito, bem como da carne. Tendo, pois, estas promessas, purifiquem-nos. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Se tê-los por um motivo, usá-los será um meio para atingir esse fim. Olhar para as coisas que não se veem nos preservará do desmaio e renova o homem interior dia a dia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Essas coisas invisíveis não poderiam impedir nossos corações de desmaiar, se a fé não impedisse primeiro os pensamentos de se desviarem deles. 6. Acostuma-se a uma meditação séria todas as manhãs. O ar fresco de nossas almas no céu gerará em nós espíritos mais puros e pensamentos mais nobres. Um tempero matinal nos garantia o dia todo. Embora outros pensamentos necessários sobre nosso chamado venham a devir, ainda assim, quando os tivermos despachado, vamos atender ao nosso tema da manhã como nosso principal companheiro. Embora ele se encontre com vários amigos no caminho de saúde alguns, e com outros com quem ele tem alguns negócios, ele passa um pouco de tempo, mas ele rapidamente retorna ao seu companheiro. E ambos juntos vão para o estágio pretendido, fazê-lo no presente caso. Nossas mentes estão ativas e farão alguma coisa, embora com pouco propósito, se eles não estiverem fixados em algum objeto nobre. Eles irão como loucos e tolos, fiquem muito satisfeitos em brincar com canudos. Os pensamentos de Deus foram as primeiras visitas que Davi teve pela manhã. Deus e seu coração se encontraram assim que ele acordou e fizeram companhia durante todo o dia seguinte. Salmo 139. Nessa meditação, olhe tanto para o assunto quanto para a maneira. Primeiro, olhe para o assunto de sua meditação. Seja alguma verdade que o ajude a reviver, alguma graça languida, ou fortaleça contra você alguma corrupção triunfante, pois é nosso pecado querido que mais envenena nossos pensamentos, como é um homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Como se você tem sede de honra, deixe sua imaginação representar a honra de ser um filho de Deus e herdeiro do céu. Se você está inclinado à cobiça, pense nas riquezas armazenadas em um Salvador e dispensado por ele. Se a voluptuosidade imaginasse os prazeres nos caminhos da sabedoria aqui e a mão direita de Deus no futuro. Isso é lidar com nossos corações como Paulo com seus ouvintes para pegá-lo com astúcia. Apoie sua alma em algum mistério sério e lucrativo da religião, como a majestade de Deus, algum atributo particular, sua condescendência em Cristo, o amor de nosso Redentor, o valor de seus sofrimentos, a virtude de seu sangue, o fim de sua ascensão, a obra do Espírito, a excelência da alma, a beleza da santidade, a certeza da morte, o terror de julgamento, tormentos do inferno e alegrias do céu. As cabeças do catecismo poderiam ser tomadas em ordem, o que aumentaria e ativaria nosso conhecimento, porque aquele que foi o assunto dos inúmeros pensamentos de Deus não pode ser o assunto do nosso. Os pensamentos e conselhos que Deus eram sobre Cristo, o fim de sua vinda, sua morte, seus preceitos de santidade e promessa de vida, isso não apenas especulativamente, mas com o prazer infinito em sua própria glória e no bem da criatura ser realizado por ele. Não seria trabalho suficiente para nossos pensamentos o dia todo
viajar por toda a extensão, largura, altura e profundidade do amor de Cristo, será que a grandeza da viagem nos daria tempo para sair do caminho? Tendo estabelecido o tema para todo dia, encontraremos ajudas ocasionais até mesmo de negócios mundanos, como os eruditos que têm algum exercício a fazer, encontram ajuda em seu próprio curso de leitura, embora o livro não tenha nenhum respeito projetado para seu tema apropriado. Assim, empregando nossa mente principalmente sobre uma coisa, não apenas nos impediremos de execuções vãs, mas faremos até mesmo objetos comuns para serem óleo para nossos bons pensamentos. Dito que outra forma teria sido combustível para nossos maus. Tal bebida generosa perfumaria nossas mentes e conversas durante todo o dia. Em segundo lugar, olhe para a maneira disso, que seja intencional. Os pensamentos transitórios são como os relances dos olhos. Em breve eles não fazem nenhuma descoberta clara e consequentemente não despertam afeições alegres. Que seja um assunto principal e sem fugir dele, pois se nossos pensamentos forem estáveis, encontraremos pouco calor. Um vidro incandescente e várias vezes deslocado não acende nada. Devemos olhar para as coisas que não são vistas tão melancolicamente quanto os homens fazem em um alvo que atiram. 2 Coríntios 4,18. Tal meditação atenta nos transformaria a imagem e nos lançaria nos moldes daquelas verdades que passemos. 2 Coríntios 13,18. Tomaria nossas mentes mais ocupadas com ele o dia todo, como o brilho no sol enche nossos olhos para algum tempo depois com a imagem dele. Segundo, que seja afetuoso e prático. A meditação deve citar um deleite espiritual em Deus, como fez no salmista. A minha meditação nele será doce, me alegrei no Senhor. Salmo 104, versículo 34. Em um deleite divino, matéria, bons pensamentos impediria a impenitência. Uma simples especulação cansará a alma, e sem aplicação e pressão sobre a vontade e as afeições, esfriará mais do que acelerar a devoção. Só assim teremos a eficácia da verdade em nossas vontades e a doçura de nossos afetos, bem como a noção dela em nossos entendimentos. Quanto mais operativa qualquer verdade estiver sobre nós, menos pode terão outros pensamentos para interromper, e mais desdenhosamente o coração olhará para ele se ousar ser insolene. Nunca, portanto, deixe de pensar em um assunto espiritual até que seu coração seja afetado com isso. Se você pensa no mal do pecado, não vá embora até que seu coração o abomine. Se for de Deus, não cesse até que ele cresça em admiração por ele. Se você pensar em sua misericórdia, derreta-se por abusar dela. Se de sua soberania, impressione seu coração em resoluções obedientes. Se de sua presença, dobre sua vigilância sobre si mesmo. Se você meditar em Cristo, não termine até que seus corações o amem de sua morte. Pleiteie o valor dela para a justificação de suas pessoas e aplique a virtude dela para a satisfação de suas naturezas. Sem esse zelo prático em nossas afeições, teremos espíritos leves enquanto tivemos a oportunidade de conversar com os objetos mais sérios. Muitas vezes ouvimos pensamentos tolos expirando em uma casa de luto, no meio de caixões e profreus de homens, como se os homens estivessem confiantes de nunca teria morrer, considerando que ninguém é tão ridículo ao ponto de afirmar que viverá para sempre. Por esse exemplo, em uma verdade tão certamente aceita, podemos julgar a necessidade dessa direção em verdade mais duvidosas. Traia inferências espirituais de objetos ocasionais. Davi apenas considerava os céus melancolicamente e ele irrompe em autohumilhação e humilde admiração por Deus. Recolha a matéria de instrução para si mesmo e louvor ao seu Criador de tudo que você vê. Será um grau de restauração a um estado de inocência, uma vez que essa foi a tarefa de Adão no paraíso. Não se detenha em nenhum objeto criado apenas com um virtuoso para gratificar sua curiosidade racional, mas como cristão, chame a religião para sua festa e faça uma melhoria espiritual. Nenhuma criatura pode encontrar nossos olhos, mas nos oferece lições dignas de nosso pensamento, além das notas gerais do poder e sabedoria do Criador. Assim que a ovelha nos leia um sermão da paciência, a pomba da inocência, a formiga e a abelha nos derrubam por nossa lentidão, e o boi estúpido e burro estúpido corrige e envergonha nossa ignorância ingrata. Isaías 1:3. E como nosso Salvador expõe sua própria excelência em um vestido sensato, a consideração dessas metáforas por uma fantasia aguda adornaria as verdades divinas mais deliciosamente e nos conduziria a um conhecimento mais interior dos mistérios do Evangelho. Aqueles cujos olhos estão abertos não podem querer um instrutor a menos que queiram um coração. Assim pode um comercializante espiritualizar o assunto sobre o qual trabalha
e fazer com que suas mercadorias sirvam em meditação saudáveis para sua mente, ao mesmo tempo que enriquece tanto sua alma quanto seus cofres. Sim, e em parte restaurar às criaturas a felicidade de responder a um grande fim de sua criação, do qual o homem as privou quando as submeteu à sua vaidade. Tal visão das verdades espirituais traz tanto argumentar quanto envergonhar no dever, e assim eliminar todas as coisas de nossos pensamentos selvagens e errantes de uma só vez. O segundo tipo de orientação é para prevenir maus pensamentos, e para isso exercite humilhações frequentes. O orgulho nos expõe a pensamentos impacientes e inquietantes, ao passo que a humildade limpa a calma e a serenidade da alma. É o conselho de Agur ser humilhado particularmente por maus pensamentos. Provérbios 30:32. Humilhações frequentes apagarão o fogo interior e diminuirão as faíscas. Quanto mais fundo o arado afundar, mais as ervas daninhas são mortas e o solo é adequado para bons grãos. Os homens não caem facilmente daqueles pecados pelos quais foram profundamente humilhados. As vaidades gostam mais de discernir-os nos corações alegres, mas pela tristeza dos semblantes o coração se torna melhor. Eclesiastes 7:3-4. Há mais sabedoria ou consideração sábia em um espírito composto e graciosamente triste, ao passo que a alegria carnal e os esportes fazem com que o coração se evapore em leveza e loucura, quanto mais nos humilharmos por ele. Segundo, evite se enredar com o mundo. Este barro obstruirá nossas mentes em uma felicidade suja, gerará apenas pensamentos sujos, mas aqueles que confiarão em suas riquezas, Salmo 49:6-11. Se o mundo possuir nossas almas, ele produzirá pensamentos arrogantes. Muitos negócios encontram cruzes e então produzirão pensamentos murmurantes, e às vezes é coroado com sucesso, e então começa pensamentos orgulhosos e autoaplausos. Os que querem ser ricos caem em muitas concupiscências tolas e prejudiciais. 1 Timóteo 6:9. Tais luxúrias que tornam os homens tolos, e uma parte da loucura é ter fantasias selvagens sem sentido. Névoas e nevoeiros estão na região mais baixa, perto da terra, mas não chegam tão perto dos céus. Se estivéssemos livres de afeições terrenas, esses vapores grosseiros não poderiam perturbar nossas mentes tão facilmente, mas se o mundo uma vez se instalar em nossos corações, nunca desejaremos que a fumaça dele encha nossas cabeças. E como os desejos cobiçosos nos encherão de imaginações tolas, eles sufocarão qualquer bom pensamento, lançando em nós como se espinhos dos cuidados mudando sufocaram a boa semente e tornaram infrutífera. Mateus 13:22. Evite a ociosidade. Chamados sérios naturalmente compõem o espírito de homens, mas o excesso da recreação os faz brilhar em vaidade. Almas ociosas, assim como pessoas ociosas, estão vagando. Como a ociosidade em um estado é a mãe e a enfermidade da vacção, e no corpo natural da luz e aumenta, muitas doenças a enfraquecem o calor natural. Assim, tanto acende como fomenta muitas imaginações leves e inúteis na alma, que seriam suficientemente desviadas se a mente ativa fosse mantida concretada em algum trabalho declarado. Então, verdadeiramente, o que foi dito do servo pode ser aplicado à nossa parte mais nobre, que será iníquo se uma vez degerar em preguiça. Mateus 25:26. Servo mau e preguiçoso. Como as mentes vazias são os assuntos mais adequados para a tolice, extravagantes, então os tempos vagos são as estações mais aptas. Enquanto dormimos, o importuno inimigo interno, bem como os adversários invejosos, fora de nós, terá uma oportunidade bem-sucedida de semear o joio. Mateus 13:25. Enquanto o emprego constante frustra o tentativo e descoraja o diabo, porque ele vê que não estamos à vontade. Portanto, quando qualquer movimento pecaminoso entrar em cena, dobre seu vigor sobre seus negócios atuais, e o tolo impenitente ergueia-se-á de seus corações com esse descrimento tão verdadeiro. É que nesse caso o faraó falsamente imaginou em outro, que quanto mais trabalhássemos, menos considerações, palavras vãs. Êxodo 5:9. Como Satanás é impedido pela diligência em nossos chamados, às vezes o Espírito nos visita e nos enche de afeto santo em tais ocasiões, como Cristo apareceu a Pedro e outros discípulos quando ele estava pescando, e geralmente manifestava sua graça aos homens quando estavam envolvidos em seus negócios úteis, os serviços religiosos. Quarto, surpreender seus corações com os pensamentos da onisciência de Deus, especialmente a descoberta dela no juízo final. Somos muitos ateus no que diz respeito a esse atributo, pois embora seja acreditado nociosamente na maioria das vezes,
é praticamente negado. Deus entende todos os nossos pensamentos de longe, como Ele conhecia todas as criaturas que estavam escondidas nos caos e num pedaço de matéria não digerido. Deus está em todos nós, está acima de todos nós, sim, em cada riacho e fenda e ponto do nosso coração. Não é um átomo nos espíritos de todos os homens do mundo, mas é óbvio para aquele olho que tudo vê, que conhece cada uma daquelas coisas que vem à nossa mente. Ezequiel 11:5. Deus conhece tanto a ordem quanto a confusão deles e pode dizer melhor suas naturezas uma a uma do que Adão nomeou as criaturas. Gostar então que você ouça o som da última trombeta, que você veja o tribunal de Deus estabelecido e sua onisciência chamado individualmente todos os segredos do seu coração. A consideração disso os aliviaria o calor de todas as outras imaginações. Se um pensamento tolo invadir, considere. E se Deus, que sabe disso, me chamar a julgamento por esse olhar pecaminoso, diga-o com sua igreja. Não deve Deus investigar isso? Salmo 44:21. É adequado para a glória de Deus ou para o nosso interesse que quando Ele vier fazer inquisição em nós, Ele encontre um montuoso tão desagradável e enxames de piolhos e sapos egípcios subindo e descendo nossas câmaras? Se nossas cabeças e corações estivessem possuídos por essa verdade substancial, teríamos vergonha de pensar ou de nos envergonharíamos de possuir no último dia. Se você veja o tribunal de Deus estabelecido e sua onisciência chamando individualmente todos os segredos do seu coração, a consideração disso não aliviaria o calor de todas as outras imaginações? Se um pensamento tolo invadir, considere. E se Deus sabe disso, me chama de julgamento por esse olhar pecaminoso, digam, não deve Deus investigar isso? 5. Mantenham uma vigilância constante sobre seus corações. Davi deseja que ponha uma vigilância diante da porta de seus lábios. Muito mais devemos desejar que Deus guarde a porta de nossos corações. Devemos ter a graça como sentinela lá, especialmente pois as palavras têm um freio externo. Eles podem desonrar um homem e prejudicar seus juros e crédito, mas os pensamentos são desconhecidos, se não descobertos pelas palavras. Se um homem soubesse que a hora o ladrão viria, roubá-lo ele assistaria. Sabemos que temos ladrões dentro de nós para roubar nossos corações, portanto, quando eles estão tão perto de nós, devemos vigiar contra uma surpresa. E com mais cuidado, porque eles são tão extraordinariamente subidos que em sua ascensão e rápidos em seu movimento. Nossas mentes são como meninos de escola ociosos que estarão vasculhando de um lugar para o outro se o mestre virar as costas e brincar em vez de aprender. Mantenham a mão estrita sobre nossas afeições, essas feras dentro de nós, porque muitas vezes forçam o entendimento a julgar de acordo com seu prazer, não seu próprio assentimento. Os jovens devem estar mais atentos à sua guarda, porque sua fantasia ganha vigor de seu calor juvenil, que dispara um mundo de abortos em um dia, a que os loucos e aqueles que têm doenças quentes estão sujeitos por causa da inflamação excessiva de seu cérebro, e em parte porque eles não cresceram para uma maturidade de conhecimento, o que geraria e promoveria melhores pensamentos e descobriria as pretensões plausíveis de afeições vãs. Há épocas específicas em que devemos dobrar nossa guarda, como quando os incentivos estão presentes. Isso pode incentivar alguma corrupção interna. Timóteo, seu ofício era exortar as mulheres mais jovens, assim como as mais velhas, e a pureza ou castidade. 1 Timóteo 5:2. Para que em uma tentação e emboscada, para eles não leve seus pensamentos e afeições desprotegidos. Envolva sua diligência, mas em momentos solitários e à noite, em que a liberdade de negócios dá oportunidade a uma imaginação não santificada de conjurar um espírito maligno, de onde talvez seja que o salmista nos diz, experimentando-os à noite, e o achou santo, Salmo 17:3. A caverna solitária contaminou Ló com o incesto que havia se preservado fresco com o meio dos desejos de Sal de Sodoma, Gênesis 19:30. Em má companhia, onde podemos ser ocasionalmente lançados à necessidade de uma observação mais exata de nossos corações, para que não haja vapores corruptos que sobem deles como vapores de larmos e minerais, sendo inalados por nós, pode tingir nossos espíritos, ou como aquelas partículas desintemperadas que, como os médicos nos dizem, exalando de pessoas tuberculosas, fazem por inspiração roubar em nosso sangue e transmitir um contágio para nós.
Embora, acima de todas as guardas e vigílias, devemos manter e vigiar nossos corações, porque deles são as saídas da vida. Provérbios 4:23. Contudo, devemos andar ao redor de nossos sentidos e membros do corpo, como o sábio ali aconselha: a boca que profere maldade, os olhos que são corretos para fazer negócios pelo coração, e os pés que são agentes para executar a incumbência do pecado. E antes devemos vigiar nossos sentidos, porque estamos naturalmente mais dispostos a seguir os movimentos dele, pois já os conhecemos e nos familiarizamos mais com eles antes de crescermos no uso da razão. O terceiro tipo de orientação é para ordenar os maus pensamentos e quando eles se intrometem. Primeiro, examine-os. Olhe frequentemente em seu coração para ver o que ele está fazendo e quais são os pensamentos que você encontra nele. Faça uma conta. Pergunte que negócios ele tem, qual é a sua missão e projeto, de onde eles vêm e para onde eles tendem. Davi perguntou à sua alma a razão de seus pensamentos perturbadores. Por que estás inquieto, ó minha alma? Salmos 42:11. Então pergunte ao seu coração a razão pela qual ele entende tão a amar companhia. Por que a autoridade ele chega lá? E não deixe de repreender até os que tenha corado. Traga cada pensamento ao teste da palavra. Asaf teve pensamentos invejosos sobre a prosperidade dos ímpios, que quase o fez tropeçar e o deitou de costas. E esses pensamentos ateístas explodiram que Deus não considerava muito os seus mandamentos, que eram mantidos ou não. Como se Deus tivesse desatado o vínculo entre o dever e a recompensa, e a violação de suas leis fosse o meio mais rápido para uma recompensa favorável. No versículo 13 diz: debalde e purifiquei o meu coração. Mas quando ele pensava as coisas na balança do santuário, pelas santas regras da paciência e a justiça de Deus, ele via a brutalidade de seus conceitos anteriores. No versículo 22, tão insensato fui eu, e ignorante fui como um animal diante de mim. No versículo 25, ele os aperfeiçoa para exercitar seu desejo por Deus e deitar-se nele. Compararemos nossos pensamentos com as regras das Escrituras. Comparar coisas espirituais com espirituais é a maneira de entendê-las. Comparar pecados espirituais com mandamentos espirituais é a maneira de conhecê-los. E comparar vícios espirituais com graça espirituais é a maneira de detestá-los. Não leve então qualquer coisa na confiança de uma fantasia louca, nem sem um escrutínio. Acreditar naquela faculdade pela qual os cães sonham e os animais realizam suas façanhas naturais. Certifique-os na primeira avaliação. Se eles trazem sobre eles uma marca palpável de pecado, não lhe conceda a honra de um exame. Se a lepra aparecer em suas testas, expulse-os, como os sacerdotes fizeram com Uzias para fora do templo, ou como Davi respondeu aos seus perversos advogados: afastai-vos de mim, malfeitores, porque guardarei os mandamentos do meu Deus. Salmo 119, versículo 115. Embora não possamos impedi-los de nos assombrar, ainda assim podemos nos hospedar em nós. O próprio brilho de um movimento abominável em nossos corações é tão pouco considerado quanto a cor do vinho em um copo por um homem inclinado à embriaguez. Apague-os instantaneamente como faria com uma faísca de fogo em um monte de palha. Não devemos tratar com eles. A resolução de Paulo é um bom padrão. Não conferir com carne e sangue. Gálatas 1:16. Não discutimos se devemos sacudir uma víbora de nossas mãos. Se for claramente um movimento pecaminoso, um tratado como ele é um grau de desobediência. Pois colocar isso em questão se devemos amamentar é questionar se Deus deve ser obedecido ou não. Se não saborear as coisas de Deus, não ouçam suas razões e a elogiem como não menos indignação do que nosso Salvador. Se faz com seu discípulo ofício em seu conselho carnal: para trás de mim, Satanás. Não, desculpe, porque é pouco. Pequenos vapores podem compactar em grandes nuvens e obstruir nossa visão do céu. Um pouco de veneno pode espalhar seu veneno por uma grande quantidade de carne. Não sabemos quão grande um pequeno movimento como um ovo de crocodilo pode crescer e quão voraz a raça pode se mostrar. Pode, se estreitida força no nosso julgamento, arrastar nossa vontade e transformar todos os nossos afetos em confusão. Além disso, uma vez que as fantasia aquela que podemos em nós, sobre qual o diabo pode imprimir imediatamente suas sugestões, que não sabemos que exercício ele tem para apoiar qualquer movimento pecaminoso. Se uma vez o portão seja aberto, vamos esmagar o piralho na honra e jogar a cabeça por cima do muro para desencorajar a festa. Bem, então tenhamos vergonha de acalentar em nosso pensamento o que deveríamos ter vergonha. Devemos irromper em nossas palavras ou ações. Portanto, assim que você perceber que é básico, cuspa com ódio, como você faz uma coisa inesperadamente e acha ingrata ao seu paladar.
e que, não sabendo que o exercício que ele tem para apoiar qualquer movimento pecaminoso, se uma vez que o portão for aberto, vamos esmagar o pirralho na hora e jogar a cabeça por cima ao muro para desencorajar o grupo. Melhore-os. Os venenos podem se tornar medicinais, desde que os pensamentos de antigos pecados provoquem uma comoção de raiva e ódio. Sentimos calafrios em nosso espírito e um movimento em nosso sangue, com o simples pensamento de uma porção amarga que tomamos anteriormente, porque não podemos fazer espiritualmente aquilo que a própria na estrutura e constituição de nosso corpo faz naturalmente ao chamar uma coisa repugnante à mente. Os pecados dos romanos foram transitórios, mas a vergonha era renovada cada vez que refletiam sobre eles. Eles reagiram com destruição em vez de prazer. Assim, os ressurgimentos de antigos pecados de nossas memórias devem ser entretidos com nossos suspiros em vez de nossas alegrias. Devemos também administrar a oportunidade de modo a promover mais alguns graus de nossa conversão. Pensei em meus caminhos, são pensamentos invejosos que te roubam, desde que a gratidão seja o produto que você goste tanto quanto você, e mais do que você merece. Deixe os dardos inflamados de Satanás inflamar seu amor ao invés de sua luxúria, e como hábil piloto usa a violência dos ventos e a fúria do mar para avançar em sua viagem espiritual. Isso é para bater o diabo e os nossos próprios corações com suas próprias almas, que terão pouco estômago para lutar com aquelas armas com que se veem feridos. Não há lembrança dos piores objetos, mas pode ser melhorado em humildade e gratidão. Como São Paulo nunca pensou em sua antiga perseguição, mas ele se afundou na humilhação e se ergueu em admiração pelas riquezas da graça. Dardos inflamados inflamam seu amor em vez de sua luxúria. E como um hábito piloto, quarto, continue sua resistência. Se eles andam te importunando, não depunham suas armas até que se afaste totalmente de ti. Como um homem sábio fala das palavras de um tolo, então eu posso não apenas de nosso mais negro, mas de nosso também mais aéreo. O começo desse é tolice, mas se sofressem para ganhar força, podemos terminar em loucura maliciosa. Portanto, se eles continuarem ou a se resumirem suas armas, devemos continuar a resumir nosso escudo. Acima de tudo, tomamos o escudo da fé. Efésios 6:16. A resistência fez o diabo e seus diabinhos voarem, mas a paciência os torna insolenes. Em uma batalha, quando o partido desmaia e recua, acrescenta novos espíritos ao inimigo que estava quase quebrado antes. Assim, serão esses movimentos mais vigorosos se eles perceberem que começarem a sinalizar. Esse comando encorajador: resista ao diabo e ele fugirá de você, Tiago 4:7, implica não apenas o início de uma luta, mas a continuação dela até que ele voe. Não devemos deixar o campo até que eles cessem sua importunação, nem aumenta sua coragem por nossa própria covardia. Um quarto tipo de orientação diz respeito aos bons movimentos, e eles brotam naturalmente de um princípio gracioso, ou são particularidades inspiradas pelo Espírito. Há borbulhões como os da graça em uma mente renovada, como há de pecados em um coração não regenerado, pois a graça é um princípio tão ativo quanto qualquer outro, porque é uma participação da natureza divina. Mas há outros pensamentos lançados além do esforço comum do pensamento, que como os raios do sol evidenciam tanto a si mesmo quanto ao seu original. No que diz respeito a esse movimento, tome este instruto em resumo: ir e entretê-los. Assim como é nossa felicidade, bem como nosso dever reprimir os maus movimentos, também é nossa miséria, bem como nosso pecado, extinguir o celestial. Fogo estranho deve ser extinto imediatamente, mas o que desce do céu sobra o altar de uma alma santa. Deve ser mantido vivo pela meditação vivificada. Impedi-lo de qualquer dever absolutamente necessário, seja de religião, de seu chamado. Recebe-o como um mensageiro do céu, e sim, porque é um estranho. Você não sabe, mas pode receber um anjo sim, algo maior que um anjo, até mesmo o Espírito Santo. Abri todos os poderes de vossas almas como tantos tubos de órgão, para se receber o sopro deste Espírito quando ele sopra sobre vós. É um sinal de afabilidade entre o coração e o céu, quando nos aproximamos e preservamos os movimentos espirituais. Não precisamos demorar muito para examiná-los. Eles são evidentes por sua santidade, doçura e espiritualidade. Podemos discerni-lo tão facilmente quanto plantas exóticas, daquelas que crescem naturalmente em nosso próprio solo. Ou como o paladar, o primeiro gosto pode distinguir entre o vinho rico e venenoso e uma água áspera. Os pensamentos instilados de espírito de adoção não são violentos, tumultuosos, cheios de perturbação, mas como ele mesmo solicitações gentis e semelhantes à pomba impulsa, calorosos e santos. E quando acariciados
deixam a alma em um temperamento mais humilde, celestial, puro e crente do que eles a encontraram. Gálatas 5:22. É o grande agravamento do pecado resistir ao Espírito Santo. Atos 7:51. No entanto, podemos extinguir seus movimentos por negligência, bem como por oposição, e por esse meio perder tanto o lucro quanto o prazer de terem acompanhado o entretenimento. A salvação veio tanto para a casa quanto para o coração de Zaqueu, ao abraçar o primeiro movimento que nosso Salvador teve o prazer de trazer para ele. Se ele tivesse desprezado isso, é incerto se os outros deveriam ter sido concedidos a ele. Quanto mais esses brotos foram plantados e nutridos em nós, menos espaço teria ervas daninhas para se enraizar e dispensar sua influência. E para teus próprios bons pensamentos, alimenta-os, mantém-nos vivos, para que não sejam como uma mancha de palha que nasce e espirra no mesmo minuto. Chore sobre eles e não os mate, como alguns pássaros fazem com seus filhotes voando com muita frequência sobre seus ninhos. Davi manteve uma base de pensamento sólido e bons. Ele dificilmente teria desejado que Deus o experimentasse e conhecesse, se fosse apenas alguns poucos lampejos fracos em momentos incertos. Experimente-os e conheça os meus pensamentos. Segundo, melhore-os para aqueles fins a quem eles naturalmente tendem. Não é suficiente dar-lhe uma recepção simples e evitar sufocá-los, mas devemos considerar quais afeições são apropriadas para serem levantadas por eles, seja em a busca de alguma verdade ou o cumprimento de algum dever. Esses vilumbres se lançam em nós, de repente tem alguma lição selada neles, a ser aberta e aprendida por nós. Quando Pedro, ao cantar do galo, lembrou-se da advertência de seu mestre, ele pensou nisso e chorou. Mateus 14:72. Ele não apenas recebeu a centelha, mas acendeu uma afeição adequada. Um excesto escolhido, embora mantido com muito cuidado por nós, mas se não for colocado no momento, murchará e decepcionará nossa expectativa do fruto desejado. Nenhum homem está em si algum sussurro secreto para dissuadi-lo de algum pecado sedutor e ocupado, do que em outra época com todas as nossas próprias artes e indústria, pois suas injeções são como água derramada em uma bomba para levantar mais. E como os movimentos de Satanás não são sem um corpo principal para secundá-los, assim também os do Espírito não ficam desacompanhados, sem uma força suficiente para ajudar os artistas deles. Então não fique ancorado quando o novo vendaval encher suas velas, mas agarre a oportunidade presente. Essas estações são muitas vezes como aquelas influências das certas conjunções do planeta, que se não, segundo a opinião do astrólogo, atualmente aplicadas passam a não retornar novamente em muitas eras. Então as respirações do espírito são muitas vezes tão determinadas que se eles não são muitas vezes tão determinadas, estendido com afeições adequadas, o tempo será irrecuperável e as mesmas oportunidades graciosas de uma doce relação podem ser perdidas para sempre, pois Deus não terá seu Espírito Santo desonrado em sempre lutando com o homem obstinado. Gênesis 6:3. Quando Judas negligenciou o anúncio de nosso Salvador, o diabo entra rapidamente e apressa para a sua exação do seu projeto traidor, e ele nunca encontra nenhum movimento depois a não ser seu novo mestre, e isso é eternamente fatal, tanto para seu corpo quanto para sua alma. Encaminhe-o, se possível, para auxiliar sua meditação matinal, para que, como pequenos riachos surgindo de várias fontes, eles possam se encontrar em um canal e compor um fluxo mais útil. Que bons pensamentos desgarrados surgem, embora possam dever seu nascimento a várias ocasiões, e tendam a diversos caminhos, mas liste-os a serviço daquela verdade, ao qual você comprometeu o governo de sua mente naquele dia, como policiais em um tempo de negócios necessário para o rei. Pegar homens que estão lindos em suas ocasiões honestas e legais e forçá-los a se juntar em um emprego para o serviço público. Muitos olhares ascenditais, como foi observado antes, servirão tanto para fixar quanto para ilustrar sua proposta matinal. Se for uma injeção extraordinária e não puder ser referida à sua tese permanente, siga e deixe seus pensamentos correrem para onde ele os levar. Quarto, registre quem o escolheu. Podemos ter a ocasião de olhar para trás em pouca ocasião, seja com base de conforto em alguma hora de tentação, ou instruções em alguma emergência repentina, mas constantemente como compromissos persuadíveis para nosso dever necessário. Assim, eles podem mentir por nós para uso posterior como dinheiro em nossa bolsa, uma vez que Maria guardou e ponderou as palavras curtas de nosso Salvador em seu coração. Lucas 2:19-51. Também
preservamos o sussurro desse espírito que recebe da mesma boca e mão o que fala e nos mostra. É uma pena que a poeira e as limalhas de metais são seletos, que uma vez podem ser derretidos em uma massa, se percam em um monte de pensamentos impróprios. Se não nos lembrarmos deles, mas como criança, são tomados por sua novidade mais do que por sua substância. E como os ouvintes de João Batista se regozijam em sua luz apenas por um tempo. João 5:35. Isso desencorajará o espírito de enviar mais, e nossos corações estarão vazios, e sabemos que estão prontos para bater palmas em seus exames e legiões infernais. Mas façamos o que fizermos, Deus registrará nossos bons pensamentos como os nossos desculpadores, se os melhorarmos como os nossos acusadores, se os rejeitarmos e como ele notou quantas vezes ele apareceu a Salomão. Ele notará quantas vezes seu Espírito apareceu para nós e anotará cada movimento pela qual fomos solicitados, para que possam ser testemunha de seus esforços para nosso bem e nossa própria vontade. 5. Apoiá-los com ejaculações. Que nossos corações estejam prontos para atender cada invenção do céu com um movimento para ela, pois é ingratidão receber um presente sem retornar um agradecimento ao beneficiador. Assim como Deus transforma seus pensamentos sobre nós em promessa, vamos transformar nossos pensamentos sobre Ele em orações. E uma vez que seus respeitos por nós são lançados em raios sobre nós, que eles sejam refletidos de volta para Ele em gratidão, pelo presente e seriedade, tanto pela continuidade quanto pelo aumento de tais impressões, quanto pelo aumento de tais, enquanto Davi orava, para que Deus não tirasse seu Espírito Santo daquele que o havia inspirado com suas resoluções penitenciais. Salmo 51:11. Como que propósito o Espírito Santo desce sobre nós, senão para nos declarar as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus? 1 Coríntios 2:12. E cabe-nos ouvir tal declaração sem uma rápida reflexão adequada, uma vez que o Consolador deve trazer à nossa lembrança o que Cristo falou e fez. João 14:26. Deve ser para o mesmo fim pelo qual eles foram falados e agidos por Ele, que era Ele nos salvar, quase conversar com Deus. Portanto, quando o Espírito renova em nossas mentes uma verdade do Evangelho, vamos transformá-la em um apelo presente e sermos recordadores de Deus, de suas próprias promessas. Como o Espírito é nosso recordador das verdades divinas, não precisamos duvidar de algum rico fruto da aplicação em tal época, uma vez que, sem dúvida, as impressões que o Espírito imprime sobre nós são tanto de acordo com a vontade de Deus, quanto as intenções que Ele faz por nós. Romanos 8:27. Portanto, quando qualquer pensamento santo avançar em nossa alma, a recepção mais grata que podemos conceder a ela será permitir que nossos corações sejam imediatamente incendiados por ela, e imitar com uma devoção ardente o profeta real naquela forma que ele desenhou para nossa mão. O Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, guarda isto para sempre na imaginação dos pensamentos do coração do teu servo, e prepara o meu coração para ti. 1 Crônicas 29:18. Isso será um encorajamento a Deus para enviar mais convidados assim aos nossos corações, e por um entretenimento efetuoso deles, adquirimos o hábito de pensar bem e também um estoque.